7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, é uma referência na saúde ocular da população paraibana, sob a direção e supervisão do renomado médico oftalmologista Dr. Antônio Medeiros, que presta serviços há mais de 40 anos. O Hospital de Olhos dispõe de toda a estrutura necessária, desde a prevenção ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, na Avenida Coremas, 262 Centro, esquina com a Beira Rio. Agende sua consulta pelo telefone 3241-2000, 3241-2000. Direção técnica Dr. Antônio Medeiros, CRM 1970. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 98710-1743. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 98710-1743. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Na capital dos paraibanos, são 12 horas mais 3 minutos. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, dia 20 de abril de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Atenção, Paraíba! Cai o primeiro-ministro do governo Lula, General Gonçalves Dias, do GSI, é demitido após divulgação de vídeo em que o militar aparece nos atos de 8 de janeiro em Brasília.
E tem repercussão. O ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir o ex-ministro e pede dados dos servidores que aparecem também nas videogravações. É pra botar tudinho pra fora. Justiça Federal condena 2 ex-prefeitos paraibanos, um engenheiro e um empresário, por desvio de verbas da Funasa destinadas para saneamento básico. Prefeito Cícero Lucena confirma que relatório inicial sobre projeto de engorda das praias de João Pessoa deve sair dentro de 90 dias. Um adolescente e um homem são detidos no município de Esperança, aqui na Paraíba, por disseminar fake news sobre ataques a escolas. Polícia Civil prende no bairro Padre Zé suspeito de liderar organização criminosa em João Pessoa que estava foragido. E atenção, passageiro! Frota de ônibus da capital vai circular com quadro reduzido de 55 linhas neste feriadão de Tiradentes que começa amanhã. Validade das carteiras de estudantes em João Pessoa é prorrogado por mais 60 dias e documento poderá ser utilizado até o final do ano. Concurso para a Prefeitura de Riacho dos Cavalos está com inscrições abertas e oferece 73 vagas. Os salários chegam a R$ 3.315. E atenção nessa, dados da Unicef mostram que mais de 1 milhão de crianças no Brasil não receberam vacina contra a difteria, tétano e coqueluche entre 2019 e o ano de 2021. Que vergonha, doutor Queiroga. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios do programa o deputado estadual Jutaí Menezes, do Republicano. Com ele, o nosso papo é sobre a atuação parlamentar na Assembleia Legislativa, a posição do Republicano nas eleições municipais de 2024, entre outros assuntos. E não saia de casa sem saber. Receita Federal abre hoje a consulta, no caso abriu hoje a consulta restituição do imposto de renda para os que caíram na malha fina e deve pagar mais de 20 mil contribuintes. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas e Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é com Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E a edição é de Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. Você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade Região, pela Rádio Caruá FM 90,1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87,9. Já no Sertão, você pode sintonizar as rádios Opção em Pombal, pela 104 FM e Angelim, na cidade de Souza, 102,3 FM. E também pelas rádios alternativas, Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo.
12h10. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha, juntos e misturados para comandarmos mais uma edição do programa F5, que é transmitido a partir da cabeça de rede Rádio Pop FM em João Pessoa. Estúdios que fica localizado na rua Alfredo Ferreira da Rocha, no maior bairro do Brasil. O bairro de acho que não sei se é do Brasil não, mas do Nordeste certamente é o maior bairro do Nordeste. O bairro de Mangabeira já tá beirando as 200 mil pessoas, já, Fábio Augusto? Mangabeira? Sim, já tá. Porque já tem Mangabeira até 29, né? Mangabeira Mangabeira é gigante, Mangabeira é 2, gigantesco. Nova Mangabeira. Enfim, já estamos juntos e misturados. Até Coxinha saiu de Santa Rita para Mangabeira. Abandonou Santa Rita. Abandonou a terra dos canaviais para vir para Mangaba Faz uns Beach. 2 anos que ele não vai mais lá em Santa Rita. Vai, todo final de semana ele vai. Todo sábado vai visitar a mamãe e o papai dele. Já vai logo amanhã, que amanhã é férias. Amanhã tem Paraíba lá? Depois pega o embalo, né? A gente não tem não, porque aqui neste programa, se respeita os feriados nacionais. Feriado nacional, a gente segue o calendário e não faz F5. Deixa eu mandar um abraço mais que especial para o meu amigo Gonçalves de Mangabeira, da Rádio Alternativa Mangabeira, que retransmite os nossos programas. Mangabeira, Zé Américo, bancários e também para o mundo através da internet. Já mandou uma foto pra cá. Tá me dizendo aí, Fabão, lembra do café da manhã dos 40 anos da Fundação de Mangabeira. Gonçalves, pelo que eu fiquei sabendo da nossa produtora Juliana Carneiro, acho que você, Edson Cruz, vão dar um pulo por aqui hoje, né? Pra gente falar dos 40 anos de Mangabeira. Pelo menos foi o que a minha produtora Juliana Carneiro me disse ontem. Abraçar meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13, meu amigo João Vanderlei, o homem do DR. João, cuide bem das nossas estradas, viu? Parabéns para o meu amigo João Vanderlei. Abraçar também meu amigo irmão, diretor-geral da Agevisa, doutor Geraldo Moreira, carinhosamente chamado pelos amigos de Geraldão. O homem é deste tamanho, do meu tamanho, mas tem um coração maior do que eu e ele juntos. Um abraço, meu amigo Geraldo Moreira. Abraçar também o meu amigo Bob Wagner. Abraço, Bob. Obrigado pelo carinho da audiência. Bob Wagner que... Meu professor, foi meu professor na universidade. Eu conheci Bob Wagner como operador de áudio lá na Arapuã, ainda nas ruas das trincheiras. Eu piquititinho, novinho, acompanhando o meu saudoso pai. E conheci Bob Wagner lá. Bob Wagner é professor, grande figura, trabalha hoje na Universidade Federal da Paraíba. Coxinha também já trabalhou com Bob Wagner. Abraçar meu amigo Pedrinho Guedes. Abraço, Pedrinho. Bob Wagner é muito estressado, né? Ele é um bocadinho, ele é né? Estressadinho ele, não? É estressadinho. Que é isso? Não diga isso, é estressadinho. Não diga isso, não. Não é um caba bom. Não, rapaz, eu mexia com ele, mas rapaz, tu é muito estressado. Cara, tranquilo demais. Eu digo estressado brincando. Brincando. Não, é isso que eu tô dizendo, eu não acho ele estressado. É o cabo da boa, eu digo brincando, rapaz, tu é muito estressado. Mano. Ele é uma tranquilidade, uma calma. Meu irmão, um abraço, saudades. Abraço, Bob Wagner. Abraçar também aqui meu amigo, presidente da API, Marcos Uerco. Rapaz, eu assisti o jogo do Flamengo ontem. Eu tava dizendo que fazia tempo que eu não assistia o jogo do Flamengo. Assisti pelo Campeonato Brasileiro contra o Coritiba e assisti ontem para a Libertadores. Só existem 2 pessoas que eu conheço que dizem que o Flamengo jogou bem ontem. Marcos Uerco, presidente da API, e Petrônio Torres. Petrônio Torres, o Flamengo fez um gol e tá dizendo que o time tá jogando muito. Mas, meu amigo, que jogo feio, viu? Sinceramente, viu, Marcos Uerco? Não dá pra defender, não. Foi um jogo feio. Perdi meu tempo, falando sério. Perdi meu tempo mesmo assistindo ao jogo do Flamengo ontem. Registrar também a audiência do meu amigo Valdevan. Valdevan, um abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Bom que a gente vai falando o nome dos ouvintes, Fábio, e eles vão mandando mensagem pra gente. Abraçar já o trio de mulheres campeoníssimas no coração do F5. Leila Oliveira, Penha Rosendo e Jaqueline Medeiros.
tô sendo injusto, o trio não, o quarteto. Eu tenho que acrescentar aí nossa querida Cíntia Almeida, viu, Luciano Coutinho? Essa não perde um F5 quando ela não assiste lá no telão, na televisão, pelo YouTube, ela assiste pelos aplicativos. Minha amiga, Cíntia Penha, Jaqueline e Leila Oliveira. Esse quarteto, desde que a gente chegou aqui na Pop, eu, Rui e Paulo Neto, depois a equipe foi mudando, foi chegando mais gente. Elas estão sempre conosco. Um abraço para esse quarteto de mulheres fantásticas, mulheres que representam muito a força feminina da Paraíba. Beijo para as 4. Deixa eu registrar aqui, cadê? Albemar Santos já tá tirando onda, viu, pai? Esse tanque tá tirando onda. Chefe, o objetivo do futebol é gol. O Mengão guardou 2, então tchau, kkkk. Gol feio também conta. Beleza, 2 gols de Pedro, poderia ter sido terceiro com o Everton Ribeiro, mas o time não jogou bem, a verdade é essa. Sinceramente, Albemar, eu achei que o Flamengo jogou melhor contra o Curitiba no final de semana pelo Campeonato Brasileiro do que ontem pela Libertadores. E também acho que o Curitiba tem mais time do que a... Como é o nome do time, Fábio? Neusadin, né? Nublense, Neusadin, né? Assim. Que nome de time estranho esse que o Flamengo enfrentou ontem. Mas eu já disse, viu, Albemar? O que importa são os 3 pontos. Eu não disse que Cíntia Almeida ela não perde tempo. Ela está nos acompanhando hoje pelo notebook no aplicativo. O Albemar está dizendo que o nome do time é Cloroquina. Homem, deixa esse negócio de Cloroquina para lá. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o meu amigo advogado Jorinho Toscano, doutor Saída Bel, doutor Alisson Vitalino, minha amiga Márcia Laureano. Márcia, cheiro para você, obrigado pela audiência. Doutor Joaci Borba, meu amigo Alencar, motorista da Cajepa. Alencar, abraço para você. Aderilton, rapaz. Lembrei agora, viu? Lembrei de Alencar, lembrei de você, Aderilton. Toda vez que se encontra comigo, rapaz, eu escuto o programa todo dia e você esquece de mandar um abraço pra mim. Alô, meu amigo Aderilton Batista, um abraço. Professor Humberto Júnior, meu amigo Herbert Fittipaldi. Enfim, é muita gente, vou parar por aqui, porque senão a gente leva meio mundo do programa só mandando abraço. Tô mandando um abraço pra você, meu amigo Neumann, tá dizendo, Fabão, tô no carro acompanhando o F5. Neumann que exerce um trabalho fantástico na Secretaria de Esportes da Paraíba, ajudando meu amigo Yarley. Agora o secretário Lindolfo Pires, é um caba bom, um caba do bem, que faz um grande trabalho na Secretaria de Esportes, sempre ajudando ali para o bom funcionamento do Almedão, do Ronaldão, do Amigão, enfim, é um cara do bem, lá do Perpetão em Cajazeiras. Neumann, muito obrigado mesmo, meu amigo, do fundo do coração. Valdevan, coxinha, que eu falei, é o homem que mata a sede da gente aqui, viu? É o homem da Sublime que mata a sede da gente aqui, rapaz. Água Sublime é a melhor água mineral do Brasil. Essa eu super que recomendo. Abraço, Valdevan. Fábio Augusto, daqui a pouco a gente vai liberar a nossa enquete. E hoje ela é mais que especial. Os 10 participantes da enquete vão concorrer a um par de ingressos para o Festival do Piseiro, que acontece hoje em João Pessoa, na Domus Hall. Isso mesmo, coxinha. Os 10 participantes da enquete vão concorrer a um par de ingressos para o Festival do Piseiro. Tem João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Pereira, como é o nome do menino? Vitor Fernandes. E tem Iguinho e Lulinha, não é isso? O Guinho e Lulinha. Festival do Piseiro hoje na Domus Hall. Domus Hall ou Hall, né? Domus Hall. Os 10 que participaram da nossa enquete, daqui a pouco, vão concorrer a um par de ingressos para o Festival do Piseiro, que acontece hoje, véspera de feriado. Fábio Augusto, boa tarde. Caiu o primeiro-ministro de Lula, Fábio Augusto. Boa tarde, Fabinho. Cadê a vinheta dele, coxa? De novo, solta a vinheta do homem. Fábio Augusto. E o primeiro-ministro de Lula, Fábio Augusto? Eu que lhe pergunto, Fábio, caiu o primeiro-ministro de Lula? Por que você não comenta? E joga logo pra mim comentar. A gente vai comentar, vai ser o tema da nossa enquete. Vai ser o tema da enquete, né, Fábio? Achei interessante. Ele passou aqui, ó, minha gente, 17 minutos mandando alô, mandando abraço. E o programa só parado aqui ouvindo. Vai soltar fogo? Não, não precisa não, coxinha. Não precisa soltar fogo, não.
Eita, Fábio, balançou, não balançou? E tem que ser assim. Balançou. Fez herda, andou fora do trilho, tem que meter a guilhotina. Tem que cortar mesmo. Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou bem uns Agora, trilhos, que situação delicada, hein? Vocês ficaram, hein, Fábio? Vocês como? Sim, não é não? Não é não, Fábio? A situação ficou tão Mas delicada. você A não situação vai... ficou tão delicada pra esse governo. Você não vai embarcar na onda... Da onda de quê, Fábio? Na onda da narrativa dos bolsonaristas. Qual é a narrativa, Fábio? Que os ataques de 8 de janeiro, aquilo que se viu em Brasília, na sede do governo, na sede do Congresso Nacional e do STF, aquilo foi praticado por petistas. Você não vai embarcar nessa onda não, né? Não sei, Fábio. Não sei se foi... Mas no mínimo tem que ser investigado aí. Sim. No mínimo tem que ser investigado e no mínimo foi estranho. Foi estranho, as primeiras pessoas que entraram ali, recebendo água, sendo cumprimentadas. Gente, ó, por aqui, o caminho é esse aqui, ó, vinha por aqui, abrindo porta, deixa a porta aberta. Não, essa aqui não. Outros que, rapaz, até imagens do relógio, aquele relógio lá bonitão lá que tinha lá, que quebraram, né, no final quebraram. Um rapaz entrou lá, né? Eu vou botar um rapaz, entrou lá, jogou no chão. Vieram outros 2 de camisa do Brasil, foram lá, botaram novamente. Passa um outro cidadão sem camisa do Brasil e joga de novo pra quebrar. Rapaz, olha, é assustador a narrativa, vou usar essa mesma palavra que o Fábio tá dizendo, a narrativa que a grande mídia e que a esquerda vem tratando esses ataques, que eu vou continuar chamando de ataques. Do dia 8 de janeiro, a narrativa deles, que era só acusando os bolsonaristas, disso e daquilo outro, estranhamente o que os poderes fizeram, digo isso, o próprio STF, o próprio governo, afastar o governador, Fábio, de uma forma daquela. Imediatamente a canetada foi sumária para afastar, mandar prender o secretário de segurança que até hoje está preso, que até agora, hoje não foi ouvido nem nada, só lá esperando ainda. A narrativa que foi construída em cima do que eles apresentaram naquele dia é uma coisa que hoje cai por terra, Fábio. Cai por terra, pelo menos a construção daquela narrativa. Os ataques existiram sim, mas a forma como a gente pôde de fato acompanhar ontem, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente, homem de confiança de Lula, o cara que fez a segurança dele durante toda a campanha, abrindo porta, cumprimentando, mandando servir água, cafezinho, chá. Só faltou preparar um banquete para os terroristas que lá entraram e depredaram os poderes do Brasil. Caiu por terra essa narrativa do PT. E hoje, mais do que nunca, o Brasil quer a instalação dessa CPMI. Coisa que o governo do PT nunca quis. Queriam que os terroristas que foram presos, que foram indiciados, não, os deputados, alguns parlamentares aí citados que dizendo que participaram, pagaram, bancaram de alguma forma os ataques. O governo, o PT queria que eles fossem julgados, mas não queria abrir uma CPMI. Por quê? A resposta está aí, minha gente. O Brasil viu ontem, pode acompanhar. E o interessante de tudo é a gente ver uma declaração do ex-ministro, cara que participou, ele foi conivente com os ataques. Ele foi dar uma entrevista à grande emissora do Brasil, né? Não, olhe, editaram as imagens, colocaram, eu estava orientando a não subir para o 3º andar, fiquem só lá embaixo, pelo amor de Deus, ministro, pelo amor de Deus. E o governo Lula se oriente, porque esse é só o começo. Boa tarde a todos. Primeiro... Coxinha, traga aí um suco de maracujá pra esse menino, porque os bolsonaristas, quando falam, eles ficam... Vamos lá. Verdades, fatos, sem fake news. Fatos. E eu trouxe alguma fake news aqui? Calma, eu tô trazendo alguma fake news aqui? Eu tô dizendo que eu vou trazer fatos.
Vou trazer fatos. E eu trouxe todos os fatos aqui, rapaz. Calma, deixa eu terminar de falar. Tenha calma, não vamos se exaltar, não. Primeiro, o general Gonçalves Dias foi a segurança de Lula, já tinha trabalhado com Lula quando presidente da República. Verdade, isso é fato. Isso é verdade. O que é fato, o que é verdadeiro? Apenas ele, que compunha o GSI, havia sido indicado pelo presidente Lula. Todos os outros integrantes do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que estavam ali no 8 de janeiro, que aparecem nas filmagens, vieram do governo Bolsonaro. Todos, sem exceção. Inclusive o tal capitão lá, que quem aparece dando água para o povo é o capitão. Fato. Segunda informação, verdade, fato. As imagens do coronel, do general Gonçalves Dias, começam a partir das 16h43 daquele dia. Fato verdadeiro. Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, só pode atuar no Palácio. Nós tivemos depredações no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. O GSI não tinha como abrir a porta, como você disse, não tinha como oferecer água, chá no Supremo Tribunal Federal, nem no Congresso Nacional. Não pode atuar. Não pode atuar. Fato, não há nenhuma informação inverídica ou narrativa. Outro fato. Ontem, o próprio Supremo Tribunal Federal formou maioria, se não me falha a memória, já são 5 ministros, os 6 votaram no plenário virtual para que os 100 primeiros denunciados se tornem réus. Todos os 100 que foram denunciados, que passam a ser réus, obviamente a gente tem só réus, não, réis, é assim que se escreve, réis, no plural de réu, todos esses 100 são bolsonaristas. Todos os paraibanos que foram detidos, que chegaram a ficar presos, têm vínculo com o bolsonarismo. Todos, inclusive o assessor do Cabo Gilberto, o assessor do Coronel Sobreira e por aí vai. Todos. Fábio Augusto, encampar nesta narrativa de dizer que os atos terroristas sim, não sou eu que estou dizendo, é a alta corte do meu país que diz que são autos terroristas, tanto que estão sendo enquadrados no crime de terrorismo. Aqueles atos foram praticados por petistas, é uma teoria da conspiração, assim, é igual, eu vou parafrasear o ministro da Justiça Flávio Dino, o que sabia de tudo. Flávio Dino, eu vou parafrasear o ministro Flávio Dino, crê nessa narrativa só se encaixa na cabeça de quem acredita que a Terra é plana. E eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos bolsonaristas acreditam que a Terra não é plana. Então, é uma narrativa de querer dizer não, foram os petistas que fizeram o que fez, não condiz com a verdade. O governo acerta quando acaba afastando, demitindo o comandante do GSI. É ministro mesmo, né? Ministro-chefe. Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional acerta e agora, amigo velho, que se investigue. Porque o presidente Lula, as informações que chegam de Brasília, é que cobrou no primeiro dia dos atos, cadê as imagens das câmeras do meu gabinete? E fora dito ao presidente naquela época que a câmera de segurança estava quebrada. Aliás, tem um vídeo que circula nas redes sociais. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 2 dias após o que aconteceu em Brasília, em uma entrevista coletiva, ele disse: não tenho nenhuma dúvida, está gravado, basta procurar nas redes sociais aí. Eu não tenho dúvida que houve conivência de gente da segurança do governo. Não teve segurança, não tenho nenhuma dúvida. Agora, vamos abrir a CPMI, eu concordo. Vamos abrir a CPMI. E eu tenho certeza, amigo velho, absoluta, que
pelo que as nossas instituições demonstraram no dia 8 de janeiro e nos dias subsequentes, quem tiver rabo preso que vai ser penalizado. Quem tiver rabo preso vai ser penalizado. Eu trouxe fatos, não trouxe opiniões. Você quer falar alguma coisa? Não, mas emita a sua opinião? Não, eu já disse, eu acho que está certo. Você tá dizendo que tá trazendo fatos? Eu trouxe fatos e acho que o governo acertou quando demitiu o general. Pois não, eu tenho uma dúvida. Pois não, Lá nas filmagens apareceram várias pessoas e foram identificadas e foram presas. Certo. E esse ministro que está nas imagens, ele foi preso? Não, vai ser o vídeo já, está na nossa escalada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para a Polícia Federal ouvir. Mas os outros foram presos imediatamente. Imediatamente. É isso que eu tenho. Acho que o pau que bate Chico deveria dar tempo. Existe uma coisa na nossa legislação que se chama a prisão. Como é o nome? A prisão dentro daquele prazo de 24 horas. Do prazo, certo. A prisão o quê, meu Deus? Em flagrante. Flagrante. Aquela cena já acabou. E se o ministro tiver, meu amigo, eu acho que ele tem muito a explicar. No mínimo, ele tem que ser demitido da forma que for por incompetência. Por ter acreditado em seus subalternos de que aquelas filmagens, a câmera estava com defeito. Eu não acredito nessa tese. A caixa preta foi aberta. A partir de agora, amigo, a caixinha de Pandora. Concordo. O que vai sair de dentro. Concordo. E essa coisinha de que só o general... Tem algum petista preso, Fábio Augusto? Só o general... Não tem algum petista preso? Eu não sei. Não tem algum petista preso? Eu não sei. Tem algum... O assessor de Cabo Gilberto é petista? Eu não sei. O assessor do vereador Cabo... A assessora... do vereador Coronel, só para trazer aqui para Paraíba, é petista? E se tiver, meu irmão, se for alguém para lá, tem que ser preso. O que não pode é esses maloqueiros, esses marginais, esses bandidos estarem atacando o nosso Estado Democrático de Direito. O que fizeram foi isso. E tem que ser pego, tem que ser para cadeia. Quem fez zebra, quem fez malocais, tem que ir para cadeia, meu irmão. Tem que ir para cadeia. E acertou o presidente Lula quando demitiu esse general Gonçalves Dias. E, amigo velho, se ele tiver rabo preso, tem que prender ele, tem que prender todo mundo. Assim como o delegado federal Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do DF, está preso até hoje. Inclusive, e a cada dia que passa... Inclusive o comandante da Polícia Militar também, de Distrito Federal. Sim. O cara tava lá, levou porrada e tudo. Fábio, ninguém prende ninguém. Bota isso na sua cabeça. Ninguém prende ninguém. É difícil depois dessas imagens, viu, Fábio? É difícil depois dessa imagem. É difícil. Ninguém prende ninguém hoje se não tiver nada a gente vê que tá 2 pesos e 2 medidas. Um general apenas... 2 pesos e 2 medidas. General... Não importa, Fábio. Não importa se era o general. Não vou Fábio, no 8, ele não. era o ministro do GSI. Não venha com essa equipe. A equipe era de Bolsonaro. Ele tá lá há quanto tempo, Fábio? Não venha com essa, não. Imediatamente era para ele ter entrado com a equipe dele. Se aqueles homens estavam lá, é porque eles confiavam nos homens. Não venha com essa não. Ele responda pelos que estavam lá. Deixa eu te fazer uma pergunta bem clara. Até hoje aqui, na Paraíba, por exemplo, quanto tempo de governo Lula? Mais de 100 dias. Quem tá comandando um monte de carro aqui na Paraíba são os bolsonaristas ainda. Aí é problema do seu governo. Eu não tô dizendo... É problema do seu governo que tá deixando. Você quer simplificar. Não, você quer simplificar. Vamos apurar as investigações? Vamos aguardar. E quem esteja podre nessa situação, que pague o pato. Quem esteja podre, quem contribuiu para aquelas cenas que envergonharam o Brasil, que envergonharam o mundo, que seja preso, meu amigo. É isso que eu defendo. Se tiver deputado que financiou aquilo, que seja preso, que perca o mandato. Tem que ser dessa forma. 12 horas e 34 minutos na Paraíba. Solta a vinheta dela, que hoje é quinta-feira, véspera de feriado, e ela vai pro piseiro mais tarde. Solta a coisa. Cheguei. Você vai pisar hoje? Rapaz, talvez piseiro. Tô avaliando PH, piseiro. O negócio, porque eu acho que piseiro... Eita, cheguei agora, não foi, Coxinha? Boa tarde, meu povo, de novo. A gente tá aqui com inovações. Tá com inovações. Então, só dizendo aqui, reafirmando, não sei se vou pro piseiro, não sei se vou pra PH. Estamos avaliando aqui. Tô com o meu colega Alisson Bernardo negociando aqui o que é que vai ser de hoje, mas enfim. Pois é, primeiro-ministro do governo Lula cai. A gente está aí diante de uma transformação interna, né,
as especulações de que houve ou não houve traição, houve ou não houve conivência, né? Houve traição por parte, que digo, do ministro do GSI, que foi agora forçado a pedir demissão, ele se sentiu politicamente acuado a fazer isso. E essa é triste, né? As pessoas... Eu não sei se acho graça ou se acho tão triste quanto o que a gente viveu ao longo dos últimos 4 anos. Há pessoas que querem se enganar de fato, acreditar que o governo que promoveu aquela desgraceira toda de 8 de janeiro não foi o governo que nos deixou, e sim o que está posto, que o atual governo deu um golpe contra si mesmo, destruindo e tentando tomar o poder de si mesmo. É meio que se você acredita no que você quer, mas aí os discursos acabam sendo reforçados, inclusive, por parlamentares, por pessoas que nos representam no Congresso Nacional, né, nas tribunas, aí, assembleias afora, o que é absolutamente triste, né? Então, as pessoas acreditam no que é conveniente, as pessoas acreditam em terra plana, as pessoas acreditam em cloroquina, então... É muita doideira. Então, é tão louco isso, assim, acreditar que houve uma articulação interna ali com pessoas de verde e amarelo que foram fomentadas comprovadamente por igrejas evangélicas massificamente apoiadas por Jair Bolsonaro, que a gente sabe, que já está cansado de saber como foi feita toda a articulação ao longo dos meses que se deram depois das eleições, os aquartelamentos, as pessoas que ficaram ali cantando o hino, rezando para pneu, pedindo o golpe, que culminou naquele ato de 8 de janeiro. E aí o discurso acredita quem acha que é mais confortável, né? Que houve, de fato, uma interferência do governo atual para que isso seja feito contra o próprio governo. Enfim. Mas, voltando à situação do ministro do GSI, a gente precisa entender se houve, de fato, traição ou se houve o que me parece muito plausível o cara, gente, é um militar. Ele tem, no mínimo, ali, a zelar um corporativismo de uma longa carreira dentro das Forças Armadas, né? Aliás, eu acho que ele não chegou a ser integrante nos últimos anos das Forças Armadas, mas ele é militar, então ele tem um certo respeito aos seus pares, há sim um corporativismo, e assim ele tentou ficar bem na fita dos dois lados. Ele estava ali tendo como submissos a ele um exército de funcionários que foram deixados pelo governo anterior. Que, cara, como é que você vai liderar um grupo massificado que está contra o que você pensa, que está ali em número absolutamente maior? E aí, cara, ele foi, sim, conivente, ele foi leniente, no meu ponto de vista, agora, tentando ficar bem na fita dos dois lados. E a forma como foi como foram soltos esses materiais, borrando o rosto das pessoas que faziam parte do outro governo, deixando claro apenas o rosto dele, com cortes mostrando, no primeiro momento ele estava aqui às 13 e tanta, depois às 16 e tanta, parecendo que era uma sequência só, sendo que havia um intervalo de tempo absurdo entre as duas imagens. E por que não foi mostrado desde o início? Ele sabia que havia essas imagens, e só esse lance de soltar como se fosse um vazamento já dá uma tônica de ilegalidade, por mais que não tenha havido. E aí falhou demais. O governo federal tem falhado muito na comunicação, sobretudo, como a gente estava falando, e o que a gente precisa é entender, de fato, qual o nível de traição que houve aí no comando geral, no Ministério do GSI, né? Se ele foi apenas fraco e leniente ou se, de fato, foi conivente. E aí, o que me deixa confortável nesse momento é perceber que as pessoas estão sendo expostas, estão sendo punidas, e isso talvez não aconteceria se a gente tivesse em outro sistema que era pregado por muito tempo aí, nos últimos anos. No mínimo, a gente pode dizer que ele foi ingênuo, no mínimo, né? Mas acho que ele tem muito a explicar. Já começam as teorias das conspirações nas redes sociais, muita gente já apontando ligações do repórter da CNN Brasil, que divulgou o fato, com o bolsonarismo, muitas informações chegando em relação a isso. Agora, qual a informação mais recente
sobre esse caso envolvendo o ex-comandante da GSI. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça em até 48 horas o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, sobre os novos vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante os atos golpistas. Esse general terá que ser escutado pela Polícia Federal em até 48 horas. Vão jogar mesmo os caras a por dever do bom jornalismo, a gente tem que trazer a versão do general Gonçalves Dias, que ontem iria depor na condição de convidado da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. E, segundo ele, esses vídeos vieram à tona justamente no dia de ontem para confrontá-lo, para tentar desmoralizá-lo no depoimento que iria prestar na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Por isso, após a divulgação dos vídeos, ele apresentou um atestado médico e não compareceu à Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. É a versão do general Gonçalves Dias, que vai ser ouvido pela Polícia Federal, e eu repito, amigo velho, quem for podre, quem tiver errado nesse caso, tem que pagar com todas as consequências possíveis. E, inclusive, há pouco, o governo federal, através o governo do presidente Lula, através dos seus líderes no Senado e na Câmara, anunciaram o apoio da bancada governista à CPMI, Comissão Parlamentar Mista, que vai reunir deputados e senadores para investigar, para averiguar, para apurar os atos terroristas de 8 de janeiro. E o que eu acho muito legal, é a gente começar a observar, a partir de agora, como de fato vão ser as posições da oposição ao governo Lula em relação a essa CPMI. Desde o começo, desde o pós-fato, né, desde o pós-8 de janeiro, havia um barulho gigantesco de que o governo não quer a CPMI, não quer investigar, vamos investigar. Porque era muito interessante para essa galera tirar de foco todas as outras transformações que estavam sendo apresentadas e continuar mantendo, apontando e colocando a pauta como sendo deles, né? Eles têm muita habilidade nisso. Nós é que pautamos o discurso, nós é que pautamos o debate. E como eles tinham maioria naquele momento, as negociações internas aí no parlamento ainda não tinham sido feitas, muito provavelmente as discussões seriam transformadas, os ânimos ainda estavam muito acirrados, né, depois 8 de janeiro, e haveria uma vitória no debate, no discurso, na narrativa, como gostam de falar, pró-bolsonarismo. E agora, como não há como fugir mais desse tema, vamos ver se de fato, com os fatos postos, com as investigações em andamento, com os nomes que já foram colocados, com as listas de viajantes de todo o país, apoiadores, financiadores, deputados envolvidos, se de fato o discurso vai ser esse, pela manutenção da CPMI, se é isso que eles querem mesmo, e como é que vai se dar tudo isso? Acho que será um tiro no pé do bolsonarismo, mas apenas acho. 12 horas e 44 minutos, a gente vai cumprir o nosso intervalo comercial. Na volta, os 10 primeiros participantes da nossa enquete, que eu vou dizer já, vão participar do sorteio do par de ingressos para o Festival do Piseiro, que acontece hoje na Domus Hall. Antes, coxinha, eu tenho que dar um recado para você que está com fome, que está pensando em comer neste horário. Meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, viu? Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. E o Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. DJ Coxinha, não esqueça, viu, meu amigo? Pra espantar a fome e a tristeza, pede lá na rapaziada do Comedoria do Cabeça, coxa. O povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h45. Deixa eu apenas registrar aqui a mensagem
enviada pela nossa ouvinte Penha Rosendo. Eu simplesmente amo as opiniões de Juliana. Coisa Ela boa. é maravilhosa. Ô, minha linda, muito obrigada, viu? Tamo junto. Vamos aí nos fortalecendo, ajudando. Temos ouvintes produtores, né, que vão mandando pra gente as notícias e vai interagindo. Muito obrigada. E a gente tá aqui firme e forte por causa de vocês. Valeu demais. Quer que eu diga o que Penha falou de você, Fábio Augusto? Eita. Falou nada não, é só pra brincar com você. Intervalo comercial, DJ Coxa, a gente volta já já no F5 com a nossa enquete do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidandas, Petróleo Torres, Fábio Bernardo. 12h49. Olha, Luciano Coxinha, para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chama a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 12h50.
Preste atenção, você, ouvinte, espectador, seguidor do F5. Vou liberar agora 10 ligações para a enquete do dia. Aqui no F5, quem decide é você. Os 10 que participarem da enquete vão participar de um sorteio que faremos no final do programa. O vencedor desse sorteio, entre esses 10, vai ganhar um par de ingressos para participar do Festival do Piseiro, ao lado do Pepa Torres hoje, lá na Domus Hall. João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e o Guinho e Lulinha. Só vai dar a Domus hoje à noite, então muita gente vai comparecer hoje a Domus e você pode ganhar um par de ingressos para participar do Festival do Piseiro 0800. Coxinha, libera o 21788989. A pergunta é muito simples, sobre o que a gente comentou aqui no início do programa. A demissão do ministro do Gabinete Institucional, de Segurança Institucional do governo Lula, o general Gonçalves Dias, que foi demitido. Na sua opinião, como ventilou Fábio Augusto, o general tem culpa no cartório? Ou, na sua opinião, o general não tem culpa de absolutamente nada e foi enganado pelos outros integrantes do GSI que vinham do governo do Capitão Messias? 21788989. Participe agora da nossa enquete. Os 10 que participarem vão concorrer a um par de ingressos para o Festival do Piseiro que acontece hoje à noite na Domus. 21788989. Já tem ouvinte no ar, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Edilson dos Colibris. Edilson dos Colibris, meu irmão, você acha que o general Gonçalves Dias tem culpa no cartório ou não? Rapaz, eu acho que com certeza sim, viu? Valeu, meu irmão. O que foi, Juliana? Acertar um pouquinho mais sobre isso. Ah, você quer... Pode falar, ouvinte. Juliana quer escutar. Edilson. Quer que eu comente mais sobre isso? Fala mais um pouquinho, por que você acha que ele tem? Porque eu acho que as imagens estão muito claras, né? Tá anotado aqui, viu? Tá anotado aqui. Valeu, meu irmão. Vai concorrer a um par de ingressos no final do programa. A gente vai pegar os 10. Eu tô aguardando. Valeu. Me diga os 2 últimos números do seu telefone, Ju, viu? A gente sorteia e depois pede pra ele entrar em contato com a gente. Vai dar certo. A gente sorteia e pede pra ele entrar em contato com a gente. Tá, o cabo não vai mentir o nome, vai? Sim, mas tem... Tá. Não, os ouvintes da gente aqui são fiéis. 21788989. Você acha que o general Gonçalves Dias tem culpa no cartório, o homem que foi demitido primeiro do governo Lula? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Cadê, Coxinha? Alô, boa tarde. Engalhou aí, alô? 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 Tá com a linha presa, né? Outra ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Roberto Costa Silva. Roberto do Costa e Silva. Roberto, e a tua opinião, meu irmão? Não tem culpa. Você acha que ele não tem culpa? Não. Por que, Roberto? Eu acho que ele estava no lugar errado e na hora errada, né? Entendi. Eu acho que ele é um comandante sem tropa ali, né? É uma tese. Valeu, meu irmão. Preste atenção, no final do programa a gente vai sortear um par do ingresso. Pepa, você vai hoje ao Festival do Piseiro? O nosso ouvinte F5 vai ter o prazer de assistir o show ao seu lado, né? Ou pelo menos lhe encontrar por lá, né? Vai, com certeza. Muito vai bem. Me encontrar. Muito bem. 21788989. Mais uma ligação no ar, Coxinha. Alô, boa tarde. Ah, bota outra. Gente, tem que soltar a linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Everaldo Becate. Everaldo! Um abraço pra você, Everaldo. E a sua opinião, meu irmão? Fabão, eu acho que ele tem que ser culpado sim, porque ele não deveria ter feito o que ele fez. Entendi, Everaldo. Você acha que o general lá, o Gonçalves Dias, tem culpa no cartório? Obrigado, meu amigo Everaldo. Até agora, né? Pelo menos é a sua percepção. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra todo mundo da Claris Cosmético. Mais uma ligação no ar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Fala com Gerson. Gerson? Tu falas de onde, Gerson? Aqui de Tibiri, Fabão. De Tibiri. Gerson, meu irmão, e qual a tua opinião? O homem tem culpa no cartório ou não?
Eu acho que ele não tem não, viu, Fabão? Acha que ele não tem, né? Não, é. Beleza, meu irmão. Fica atento aí. Daqui a pouco a gente sorteia o par de ingresso para o show do Piseiro. 2-2, mais 4 ligações, mais 6 ligações, né, Coxa? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Professor Fábio, é Isaac. Professor Isaac, qual a sua opinião? O homem tem culpa do cartório ou não? Se eu ganhar os ingressos, eu apresentei Juliana, que eu gosto muito dos comentários dela. Agora, Fábio, eu já assisti uma entrevista do próprio coronel. Ele disse que foi uma hora que ele chegou lá, 4h38 já tinha havido a invasão. E ele estava vindo naquela porta, olhar as coisas, mandando o pessoal descer para o segundo andar, que é onde foi feita a prisão daquele pessoal. E aquele que está dando água de camisa branca é um major, e 2 semanas depois já foi preso. E ele, como é que se diz, só tinha assumido ele. O GSI era todo ainda do general Heleno. Depois do dia 8 é que foram colocados no lugar de 127 pessoas. Agora, se ele tem culpa ou não, vai se descobrir nessas 48 horas lá com Alexandre. Tchau. O professor Isaac Alves, o professor já disse o seguinte: se eu ganhar, deu o meu par de ingresso para Juliana Carneiro. Como a gente não pode ficar, se der o professor Isaac, já que ele está passando para Juliana, a gente faz um novo sorteio. Fechado assim? 21788989 no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. É Arthur Nova Mangabeira. Fala, meu amigo Arthur. O homem tem culpa no cartório ou não, Arthur? Tem, ele é culpado, ele é conivente. Ele é culpado, é conivente. Valeu, Arthur, dali alto! Valeu, meu irmão. Fabão, se eu não me falha a memória, 6 ouvintes. Faltam 4 apenas, né? Faltam 4. Mais um ouvinte, Coxinha. 21788989. O homem tem culpa ou não? O homem da GCI. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Anderson Paiva. Anderson Paiva? Anderson Paiva. Anderson, meu irmão, tu falas de onde, Anderson? Colina do Sul. Do Colina do Sul. E a tua opinião, meu irmão? O homem tem culpa no cartório ou não? Tem culpa com força. Culpa com força. Valeu, Anderson. Fica atento aí ao final do programa pra gente sortear um par de ingressos para o show do Piseiro. Hoje vai ser bom demais. João Gomes, Tarcísio do Acordeon. Vai ser bom demais, Pepa. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Juliana, Paulo Augusto e Petone Torre. Fala, meu prefeitão Kiko. Qual a tua opinião, Kiko? A minha opinião é, sem julgamento, mas eu acho que ele tem que se explicar. Se ele estava lá, por algum motivo ele estava. Se era para favorecer Lula, é uma coisa. E se era para favorecer Bolsonaro, é outra coisa. Porque ele estava lá. Essa é a questão. E foi filmado é porque ele estava lá. Não vou fazer julgamento, não. Entendi, Kiko. Não, Kiko disse o seguinte, que ele tem culpa no cartório. Agora, se era para favorecer Bolsonaro ou Lula, não tem como dizer. Acho que faltam apenas 2, né? Acho que faltam 2. 2 ligações, as 2 últimas. Alô, boa tarde. Boa tarde, Oswaldo Tavares de Tambalzinho. Pera aí, meu irmão, como é teu nome? Oswaldo Tavares. Oswaldo Tavares de Tambalzinho. Meu amigo Oswaldo, você acha que o homem tem culpa no cartório ou não, Oswaldo? Eu acho que tem. Acha que ele tem culpa no cartório, né? Isso. Bom demais, meu irmão. Fica atento para o sorteio do ingresso daqui a pouco, meu amigo Oswaldo. Mais um ouvinte, o último do F5 de hoje. Alô, boa tarde. Contra fatos não há argumento. Culpadíssima. Como é teu nome? Jamile. Janine, tu falas de onde, querida? José Américo. Janine do José Américo. Jamile, né? Jamile do José Américo também está concorrendo. Ela disse que é culpadíssimo. O homem do GSI é culpado. Juliana, diga o placar logo aí. Placar arrasador em favor da condenação do ministro. 7-3. 7-3, né? O homem tá culpado, Pepa Torre, vai ter que se explicar. O povo não é mais besta, não. O povo aqui decide aqui no F5. Pepa Torre, rapaz, o general tá culpado. E a PF vai ter que ouvi-lo em 48 horas. Ô, Fábio, boa tarde a todos. Os colegas aqui da bancada. Ninguém cai, por acaso,
numa situação daquela de paraquedas. Por acaso, ninguém cai de paraquedas. Então o general, meu irmão, se escondeu o jogo até os 45 do segundo tempo, e escondeu até onde pôde. Porque se ele pudesse, continuava embaixo do tapete. Tem algo aí que nós não sabemos. Os meros mortais não sabem ainda. Pepa, ele alega que foi informado que a Câmara de Segurança, que o presidente Lula no primeiro dia pediu, eu quero a Câmara de Segurança daqui, próximo à presidência. Disseram que a Câmara estava queimada. Estava sem funcionar. Já de onda. Ele, no mínimo, foi ingênuo. Eu acho que não. Eu acho que foi ingênuo. Eu acho que foi. Eu acho, sabe o quê? Ele tentou eu tô com o Ju. Ele acabou viu lá os subordinados dele lá e tal. Pode ter sido enganado, não, pelos subordinados. Não, enganado eu acho que não foi. Eu acho que ele não quis ficar mal na fita com os militares. Foi fraco, foi leniente, isso aí é fato. Ju, agora inclusive, ele estava muito à vontade, passeando bem assim, arrastando a sandália, com a roupinha bem de domingo. Ele tem um jeitão de leve. Não dá pra querer, Fábio Augusto. Por exemplo, se o governo federal quisesse, poderia manter as imagens ocultas, ou não poderia? Poderia ou não poderia? Em tese, poderia manter as imagens ocultas, não é? Dizer, ministro, vem cá, ô Gonçalves. A tese do governo é que o próprio GSI que pedia aquele sigilo de 5 anos, né? Exato, enfim, exato. Tem algo sujo em toda essa história. Olha só, são 13 horas e 2 minutos, a gente tem que acelerar. Vamos receber aqui já as grandes lideranças comunitárias de Mangabeira, meus amigos Gonçalves de Mangabeira, Jorge Neves e Edson Cruz. Mangabeira, essa cidade, a maior cidade da... A gente chama bairro, mas era para ser a maior cidade, né? Já pensou Mangabeira dividido de João Pessoa, hein? Seria a terceira maior cidade da Paraíba, acho, né? Mangabeira completando 40 anos. A gente vai falar já sobre a programação da festa de Mangabeira. Tem também o deputado Jutaí Menezes, que já chegou por aqui. Tem um apelo de um ouvinte que está passando por um problema sério junto ao INSS. Tem muita gente. Deixa eu abraçar o povo que está nos acompanhando no Facebook do F5, viu? Também o F5 agora, além do YouTube, tem nossa live no Facebook, F5 Online. Luciano Coxinha, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já. É rapidinho, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem, meu povo, que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando. E tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço.
almoço, estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso, e o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13-7. DJ Luciano Coxinha, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra para o Mais Opção, meu amigo. Um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, faça como o Pepa Torres e de cara ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção DJ Coxinha, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. 13-8. DJ Coxinha, estamos tendo a honra de, neste momento, recebermos aqui nos estúdios da Rádio Pop, estúdios que ficam localizados na Rua Alfredo Ferreira da Rocha, principal de Mangabeira por dentro, 3 Baraúnas do bairro de Mangabeira. Meu amigo Jorge... 3 lendas. Isso. 3 lendas. Eu disse Baraúnas, lendas, porque aí o cabo vai dizer que os cabas tão velhos. Os cabas não tão velhos, né? Tem que ser lenda. Meus amigos Jorge Neves, do Jornal do Crasse. Vai ter estátua ali em Mangabeira. Vai ter que ter. Jornal que eu tive o prazer, a honra de editar por muito tempo. E iniciou, né, com ele? Iniciou. Meu amigo Gonçalo de Mangabeira, nosso parceiro diário, que todos os dias retransmite o nosso programa. E Edson Cruz, ex-vereador dessa cidade, homem que por muito tempo comanda a FEPAC, né, que tem um trabalho incansável em Mangabeira. Não tem como não olhar para Edson e não me lembrar do Popó Lucena, viu, Edson? Me desculpe a franqueza, mas eu olho para Edson e me lembro do ex-vereador Popó Lucena. Essas 3 Baraúnas estão aqui para passar para você que é de Mangabeira, que é dos bancários, que é do Castelo Branco, que é de João Pessoa, as informações sobre a programação de aniversário de 40 anos desta cidade, bairro chamada Mangabeira, que não para. Mangabeira funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não tem um paraibano que não sabe o que é Mangabeira, que pode até não ter vindo de Mangabeira, mas conhece, já ouviu falar de Mangabeira. Vou começar pelos mais jovens. Jorge Neves é o mais jovem, vou apostar em Jorge Neves, tô brincando. Pela cor dos cabelos. Pelas cores dos cabelos, né? Meu amigo Jorge Neves. Né? Meu irmão, prazer tê-lo aqui no F5 aqui na Rádio Pop, Jorjão. Boa tarde. Rapaz, encontrar os amigos aqui, Fábio Bernardo fazia 10 anos, é editor do Jornal do Crassen, né? Um dos fundadores do jornal. Petrônio Torres, essa figura, trabalhamos juntos no Jornal União, né, Petrônio? Isso. O cacique ali. O cacique Coxinha. O índio fake news. O índio. Gonçalves, Edson Cruz, a jovem ali. Juliana também fazendo parte aqui. É um prazer muito grande estar com vocês.
para falar da história de Mangabeira, né? Esse bairro, cidade passaria a ser a terceira cidade da Paraíba, um bairro que representa 223 cidades, 180 mil habitantes, não é, Fábio? Eu lembro quando nós entregávamos aqui as primeiras 3.238 casas, Mangabeira 1. Veio Mangabeira 2, 3 e 4, 5.540 casas. Nós entregamos o Procine, um projeto intersindical, 1.000 casas foram construídas para os industriários, pela Caixa Econômica foi entregue também. 460 casas de Mangabeira 5, construída para os ambulantes, né? Você já lembra da época. Nós vamos para Mangabeira Cidade Verde, que é o Benjamin Maranhão, 5.540 casas entregues para os funcionários do Estado pelo IPEP. Nós temos 3.000 casas do Projeto Maris, construído pela SEAP. Nós temos 2.000 casas da Aspom. E as outras áreas ocupadas, só de Cidade Verde hoje nós temos 50 mil habitantes. É muita gente, meu amigo. 50 mil, Fábio. 25 só no Aratu. Não é? Aratu. Então, falar de Mangabeira é muito bom, porque os grandes empresários investiram aqui em Mangabeira, confiaram, entendeu? Um desenvolvimento de um bairro com 5 agências bancárias, Correios. Mangabeira tem tudo. Entendeu? Um bairro super desenvolvido, um dos melhores núcleos habitacionais do Nordeste. 70% do que Mangabeira tem hoje, conquista das lideranças comunitárias, que lutaram, que brigaram pelo bairro. Nós temos o mercado de Mangabeira, foi uma luta da Associação Comunitária comandada por Edson Cruz, construído pela SEAP. Eu lembro, João Agripino Maia de Vasconcelos contraiu empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de 426 milhões de cruzados e construiu o mercado. O mercado hoje representa a Zona Sul. E cá para nós, viu, Jorge? É um dos melhores mercados públicos de João Pessoa e de Mangabeira. Entendeu? E graças a Deus, segunda-feira o prefeito vai dar o serviço, 33 anos que nunca houve uma reforma. Opa, você já está trazendo um furo para nós, né? Se são segunda-feira, vai autorizar a reforma do Mangabeira. A reforma do mercado público de Mangabeira. Olha aí, Juliana, manchete aí para o F5 Online. Entendeu? Então tá aí, o prefeito beneficiando mais uma vez, porque pra gente aqui, o prefeito Cícero Lucena sempre respeitou os líderes comunitários de Mangabeira. É tanto que a primeira ordem de serviço que Cícero deu aqui em Mangabeira foi em 1994, governador da Paraíba. Ele chegou aqui de 7 horas da manhã para dar uma ordem de serviço numa área ali que ia ser uma feira livre, lá em Lênia. E o asfalto da Praia Feira. Asfalto, tudo. Quer dizer, a gente deve muito a Cícero. A gente está aqui com histórias vivas aqui. Certo? As letras. Não sabe qual carro ele veio? 1994, governador da Paraíba. Uma Elba verde. Rapaz, eu queria ter a memória de Jorge, viu, meu amigo? Eu queria ter a memória de Jorge. Jorge, você mora em Mangabeira desde o início, desde os primórdios. 40 anos. 40 anos de Mangabeira. 40 anos de SEAP, entendeu? Graças a Deus, sempre lutamos pelo bairro de Mangabeira. Tá lhe mandando um abraço aqui, Esmeraldo Gomes, viu? Um abraço, Esmeraldo. Da União também. Foi do nosso time da União, trabalhamos juntos na União. Ele está na prefeitura hoje, na prefeitura, né? de João Pessoa. Torcedor, é igual a você, torcedor vascaíno, viu? Meio amarrado, viu? Esmeraldo para pagar uma cerveja é difícil. Tá aí, Esmeraldo. Meu amigo Edson Cruz, ex-vereador de João Pessoa. Eu queria saber da festa, Edson. Presidente da FEPAC. Eu gosto de festa. Na realidade, já agradecendo aqui, restando os agradecimentos à Juliana e Fabinho, agradecendo aqui a bancada, mas me permita eu fazer aqui uma homenagem esse ano, restando também o diretor do Centro Cultural que está ali também, Júnior, e também o assessor jurídico da FEPAC, ali Pedro Cruz. Vê só, eu queria já esse ano oferecer já esse aniversário as pessoas que colaboraram conosco, que aí eu peço licença à bancada para oferecer, já em nome da organização da festa, as pessoas que colaboraram conosco, né? Porque ao longo do tempo nós tivemos parceria com o Zé Augusto Borosini, com o Mário Torino, que ajudou,
Eu considero aqui, digo sem medo de errar, o repórter mais elegante que eu conheci na minha vida, chama-se Fábio Bernardo, BF. Era de uma elegância fora do comum, sempre nos ajudou, por onde passou, na Secretaria de Segurança Pública, era quando estava na Bernardo Filho. O BF, né? Então, grande amigo nosso. E aí, Fábio, você é filho dele, mas você sabe do respeito que a gente tem e de tudo. E Mário, que foi assim, nesses dias aí que foi embora, mas sempre colaborava, sempre nos ajudava. Zé Augusto na CEMOP, que era sempre parceiro, entre outros, né? Então, a gente só tem a agradecer. E Potegi Lucena, sou suspeito de falar, porque o carinho que a gente tem, Popó praticamente fez tudo pra gente. No governo Cícero, ele conseguiu esse asfalto pra gente aí, junto com o Cícero, a ligação daquela rua do Mercado Público. E Cícero, Petrônio, foi realmente, como o Jorge disse, o maior benfeitor de Mangabeira. Fez a ligação. Eu ia deixar para fazer essa enquete no final de vocês. Praia da Penha. Quem foi o melhor prefeito, mas já estou vendo que não dá bem perguntar, não, porque, né? Olha, se você quiser, eu digo quem fez alguma coisa aqui. Por exemplo, eu sou suspeito de dizer, mas quando eu era vereador, o Ricardo me deu as escrituras e eu fui entregar lá com o Emílio de Cidade Verde, que estava lá com problema, tem que ser justo. O Maranhão fez algumas coisas boas, o Wilson, mas isso nos deu asfalto do Valentina junto com o asfalto da Praia da Penha, da Praia do Sol. 3 colégios municipais ele fez pra gente, a Praça Cristo Rei, a Praça do Atacadão, a Praça aqui do Coqueiral. Colocou aqui, o distrito quando o governador, 28 unidades de saúde, quando Campina Grande não tinha uma unidade de saúde, Mangabeira já tinha 28 unidades de saúde. Distrito sanitário que a gente ganhou no governo Cícero, tinha um núcleo também, além de obras importantes que foram feitas para o conjunto de Mangabeira, porque o Centro de Referência Cidadania é importante. Nós tivemos uma ampliação aqui no Centro da Juventude, uma área de capacitação. Então, se você olhar direitinho aqui, a gente tem muita coisa aqui de Cícero Lucena, mas na pressão, na cobrança das lideranças comunitárias. Então, a gente se une. Não tem partido quando a gente bota uma pauta de interesse. Por exemplo, na nossa briga do shopping que você nos ajudou, ali eu fazia oposição de morrer a Ricardo. Mas quando era o shopping, a gente foi lá e trabalhou junto. Eu me lembro muito bem disso. Os Trevas, a gente trabalhou junto com os problemas que teve aqui. E se está chegando segunda-feira aqui... Teve deputado que foi contra, né? Foi para a CPI. Se botar no YouTube... Luciano Cartaz foi contra. Né? Foi Luciano, entendeu? Foi Luciano, foi 7 deputados. Eu fui bater na CPI, fui ouvido na CPI, foi um rolo danado, respondi no inquérito policial no gás por causa daquilo ali. E faria 1000 vezes se ser preso, ser processado e defender o bairro, pode me levar quantas vezes que isso não é a primeira nem a segunda vez que tem. A gente sempre tem. Por exemplo, na terça-feira, na quarta-feira, depois do aniversário, nós vamos estar na universidade discutindo esses fake news e um planejamento para as escolas, porque aqui eu não vou dizer o nome da escola, mas a gente já pegou aluno com faca dentro de escola, aqui dentro de Mangabeira, iniciativa privada, pública, e a gente vai fazer um planejamento com a Universidade Federal, uma audiência pública, 8 horas da manhã, para a gente criar umas propostas. Por exemplo, a gente tem que ver o monitoramento de metal entrando na escola, a volta dos policiais à porta da escola. E os policiais, Petrônio Fábio, a gente conseguiu, sabe como? Pegou as escolas de Mangabeira e fechamos tudinho no governo de Ronaldo, interditamos a principal ali, não deixou entrar nem sair ninguém. O governo marcou para a gente ser recebido no 5º Batalhão e criou aquela patrulha que ficava na porta das escolas. Sim. E é interessante. Então, hoje a escola tem que ter um monitoramento de câmara, tem que ter segurança da própria escola, tem que ter também o retorno daquelas palestras da educativa, tanto de trânsito como psicólogo, seja da escola pública ou da iniciativa privada. Essas coisas são importantes. Parceria, eu acho que não pode faltar uma parceria da educação com a saúde, de ter um técnico de enfermagem que acompanhe o alunado, se tem um problema de febre, seja lá o que for, pelo menos para, de imediato, o diagnóstico de uma criança seja feito no sentido de que possa encaminhar ou chamar os pais para levar para casa ou já encaminhar para um hospital. Em época de Covid, em época de pandemia, é muito difícil e a gente tem aprendido muito. Então, no governo Cícero, ele foi infeliz no primeiro momento das pandemias, mas agora teve o problema da pandemia, o governo comeu quase um ano. Mas essa parceria, Petrônio, que está sendo feita entre o governo do Estado e Prefeitura, a gente já teve o ganho dessa ligação ligando ao Valentina Figueiredo, vai ligar as 3 ruas, aquela que dá acesso à Costa do Sol no Bancário, e a gente agora deve ter a próxima obra aqui, que é a ponte que fica sempre alargada ali naquela saída do ponte Cuiabá. Rubens Falcão, quarta-feira, vai estar aqui no programa. Pronto. A gente quer saber dele se já tem data. Esse acesso de carro que dá ligada. Entre tantas coisas que nós estamos cobrando, a reforma do mercado, desde a sua fundação, que foi feita em novembro no governo Ronaldo, porque Jorge explicou que foi fruto de uma ação que a gente fez para não pagar as prestações das carras na época, porque o salário mínimo era 27 e a prestação veio cobrando 32 cruzeiros, era R$1.000 na época, e
salário mínimo, quer dizer, para uma casa popular, a gente entrou na justiça e passou a depositar em juízo 20%. E quando a gente fez um acordo na SEAP para reduzir a passagem, a SEAP nos deu 12 pontos. Margarida Alves, campo de futebol, mercado público, revisão da iluminação pública, calçamento. A gente fez uma parceria, passou o dinheiro que estava em juízo, depositou e ganhou esses benefícios. Então foi conquista da luta dos moradores, do conjunto sindicalizado do Procino, Associação de Mangabeira 1. Aí as pessoas dizem, mas tem 2 datas de Mangabeira de aniversário? Tem. Uma no dia 23, quando a gente assumiu aqui em abril, e a segunda, quando foi a outra etapa que foi entregada no conjunto. Por isso que tem 2 datas, que foi a do dia 16. Então, na nossa programação de aniversário, para não falar muito, e no dia qualquer que tiver disposição, estou à disposição para a gente falar toda a história de como houve Natal, Micabeira, Carnabeira, São João, aquilo que a gente implantou aqui no conjunto, em conjunto, estou à sua disposição. Já brigaram uns tempos, mas depois não, todo mundo junto, não, é que todo mundo já brigou. Passou um tempo arranhado você com o Jorge, Jorge com o Gonçalves, Jorge comigo, é porque Jorge é temperamento difícil. Só tem uma coisa que nós... que é bom que ele é torcedor do Galo aqui. Do Galo somos só nós dois aqui na Paraíba, mais ninguém, só eu e ele aqui em João Pessoa, né? Tu também é Galo. Pronto, você só tem esses mas três. Vocês não torcem pro time do bairro. Isso é uma falta. Fez a origem em Campina Grande, meu rapaz. E o Altinho do Amor, onde é que fica? Não, o Altinho quando joga Botafogo e Alto, eu sou o Alto. A última vez que o Alto Sport foi campeão, ele ganhou, foi 2.400 aquele troféu. A gente comprou o mesmo troféu do que o Alto ganhou e deu aqui o Campeonato de Mangabeira, doado pelo Centro Comunitário. O Altinho merece respeito, tem história e a gente tem todo um carinho, né? Meus amigos, aí, o tempo voa. Só para encerrar que o tempo está voando, a gente inicia às 6 horas da manhã. Pronto, eu quero saber da programação. 6 horas da manhã com a academia lá do Centro Cultural, lá que vai estar de vida saudável, com mais de 200 idosos. Tudo ali ao lado do mercado. Tudo ao lado do mercado. Em seguida, a gente tem a apresentação de carimbó dos grupos de idosos e nós vamos ter banda tocando, vai ter algumas atividades culturais até 10 horas. Só que 7h30 a gente para homenagear algumas pessoas que têm serviço prestado aqui no bairro e por volta de 8 horas a gente volta à atividade com a Caravana da Saúde, que nós vamos atender diversos tipos de serviço. O projeto FEPAC, que nós temos o curso lá, FEPAC Mãos Amigas, cortando cabelo, limpeza de pele, um bocado de atividade que nós vamos fazer ao longo do dia. E a Caravana do Cuidar, que vai estar instalada ali no Mangabeira 2, que faz parte também dessa atividade. Prefeito da Ordem de Serviço do Mercado, esse projeto que a gente vem brigando há muito tempo, inclusive dessa vez não vai sair, que é o primeiro piso do mercado que a gente vem brigando. Rapaz. Em seguida ele vai para Santa Maria, tem um anexo lá que vai ser também, vai se dar a ordem de serviço também de um anexo lá, e algumas ruas que vai ser anunciada também aqui. Não vou deixar tudo não, porque senão você vai furar o prefeito. Ou seja, na realidade, essa parceria do governo do estado com a prefeitura tem ajudado muita gente, tem ajudado a cidade de João Pessoa, e tem muito mais. Eu poderia falar de um hospital que a gente vai ter. Vai inaugurar esse centro aí, já sabe. Esse centro de monitoramento de câmara que também vai ser entregue também. Pronto aí, só falta ser entregue, né? Eu acredito que no segundo aniversário, eu acho que já faz, do dia 16. Né? Além de um hospital que ele vai fazer fora do comum em Patos, né? Que a gente vem discutindo, que é o hospital que vai ser de trauma, vai ser um hospital de mulher também, clínico e tudo mais, trauma e clínico, e também vai atender a oncologia também. Então vai ser fantástico ali também, que vai reter o atendimento do sertão e melhor aqui em João Pessoa, né? É verdade. Então, algumas ações em conjunto que estão sendo feitas entre o governo do estado e a prefeitura tem ajudado muito, realmente, a administrativa da cidade de João Pessoa, e a população só tem a ganhar com isso, né? A gente sabe que problemas eu fui questionado uma vez, só para encerrar, que eu estou tomando o tempo todinho, eu sei que o Jutaí está ali também esperando. Deputado Jutaí está ali. Essa questão que alguém tem questionado alguma coisa com relação à ocupação, invasão, isso, aquilo, outro, isso é uma herança que já vem desde o início aí, a dificuldade que tem, precisa de um planejamento. Por exemplo, moradores decentes, homem de bem, na comunidade do Aratu já tem quase 6 mil pessoas. Precisa de um projeto que beneficie, de ordem naquela. Mas a gente já conversou a avançar e o governo do estado já está entregando título de posse naquela localidade. Permite que a prefeitura possa fazer calçamento, possa fazer a ligação da BR com a Avenida Brasil, a Avenida Esperança, e isso faz com que o bairro desenvolva, e são vias de escoamento para que o bairro que possa sair também. Então, na realidade, Mangabeira tem ganhado muito das duas partes, tanto da prefeitura como do governo do estado. E aí a criatividade do comércio, isso, aquilo, outro, e o sistema de comunicação e os amigos, a gente tem trabalhado muito em algumas ações. Por exemplo, para encerrar, eu só tenho a agradecer a vocês de fazer uma reivindicação que eu peço até que a Rádio Escuta, nesse momento, a Rádio Escuta da prefeitura esteja aqui, que é normal você ver o trânsito de Mangabeira nos horários de pico batendo Zé Américo. Isso é uma coisa muito simples. Fazer esse sinal que tem aqui na padaria sertaneja, trazer ele 5 metros para frente para botar ele na João Milbeto e resolver a situação aqui da Eurides Barros Esteves,
porque é a entrada e saída dos colégios. E nós temos aqui quase 8 colégios nessa mediação. E toda vez o engarrafamento é só falta de um ordenamento no trânsito. Isso resolvia tranquilamente, entendeu? Aqui e facilitava, porque às vezes o engarrafamento que vai no Zé América é esse sinal aqui da padaria. Aqui, né? Só ele, pode observar aí no horário. Alô, CEMOB! CEMOB, se fizer isso aí, a gente está à disposição para construir. Até se possível, a gente faz o setor da FEPAC, que a gente tem arquiteto e engenharia, a gente faz um desenhozinho, um projetozinho para colaborar e ajudar também. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês aqui, a todos, e muito obrigado em nome do bairro de Mangabeira e por tudo que vocês fazem na comunicação pelo bairro de Mangabeira. Meu amigo Gonçalves, eu cego os outros ministros. Cício é disparado o prefeito que mais fez o Mangabeira. Boa tarde, meu amigo, parceiro. Todos os dias nos retransmite aqui o nosso programa. Boa tarde, bancada, né? Realmente, todos os dias a gente está ligado e retransmitindo. Eu até confesso para vocês que quando chegou a Mangabeira FM, a Pop, eu achava que a difusora ia acabar. Nada disso, meu amigo. Pelo contrário. Continua do mesmo jeito, até porque a gente se aperfeiçoou na internet, né? Tô vendo aí o Coxinha também, digo, vou atrás, vou lá. E a gente está fazendo, graças a Deus, está dando certo. E a gente continua retransmitindo vocês, tá? Passando ali para Juliana, que vem os comentários depois, né? Quem não pode ouvir a Pop no radinho, que pouca gente ouve, né? Mais na internet. Na internet. Mas tá escutando lá as caixinhas. É verdade. E quem mais escuta são os comerciantes, que são formadores de opinião pública. É muito bom isso aí. É verdade, meu irmão. Já falaram tudo, né? Ó, Itamar de Jalari, você tá falando aqui, ó, Itamar de Jalari tá mandando um abraço para você. Ele tá, ontem mesmo na live de ontem, ele estava conosco. Muita gente, graças a Deus, a live está dando certo. Meu amigo Gonçalves, nosso amigo Gosto Ruim, nosso ouvinte, disse: Mangabeira é tão tão grande que tem 2 aniversários. É mesmo. Mas é o que Décio falou, né? Não vamos comemorar, eu fico triste porque o governo do estado não está de braços dados agora, né, nesse aniversário. Eu acho que era a oportunidade do governo inaugurar esse prédio aí, certo? E avançar. Porque vocês sabem, todos os dias eu estou aqui cutucando vocês. É verdade. Com relação ao acesso Mangabeira PB 008, certo? Que já era para estar pronto. A questão do distrito industrial, já vocês sabem muito bem, a gente precisa ver isso aí. Fábio sabe porque eu falo direto sobre Gonçalves, eu falei pessoalmente com ele, falei com o próprio governador João Azevedo. Sim. Acredito que nos próximos 15 dias ele estará nos concedendo uma entrevista aqui. E é um momento bom pra gente apertar o ombro, pra gente cobrar o ombro. Rapaz, a gente tem que apertar, porque assim, aí cresce junto, né? Porque o prefeito já está fazendo a parte dele. Inclusive assaltando agora Mangabeira Colibris, né? Sim. Está sendo assaltado, vai ser muito bacana isso aí, porque a gente tem mais um acesso, né, Edson? E para completar. Me oriente aí. Mangabeira, Colibris, Praça qualquer. Laranjeira. Mangabeira Laranjeira. Onde tem aquele caminhão, Isso. Rapaz, bacana ali. Bacana. Nesse momento as máquinas estão lá, viu? Bacana. Isso aí vai ficar bacana porque a gente vai ter. Né? Esse acesso. Bacana. Então, como você sabe, eu tenho um carrinho de som e ando muito. Né? Eu sempre verifico as coisas e uma coisa que é importante, isso aí, esse acesso aí é bacana. A gente precisa. Agora, Edson falou do semáforo, é uma luta nossa, não é só o semáforo. Eu recebi ainda há pouco a ligação do meu amigo Júnior Gomes. A entrada, quem vem do José Américo, descendo a ladeira para entrar no conjunto, logo na primeira rua. Isso seria bacana, aquele acesso ali, por quê? E pequena, né? Porque quem mora... É 50 metros, já passou pela CEMOB, já está na CEINFRA e... Parou ali, cara, na CEINFRA. O que é que acontece? São de 6 a 8 metros, Edson. Abrindo aquilo ali, gente, eu mesmo que moro no início do conjunto e moro aqui perto, né? Eu não vou subir aquela ladeira. Quem vem, você sabe muito bem, 4 horas da tarde começa o engarrafamento. Quem vem aqui para Pop, muitas vezes eu venho, o engarrafamento tá grande. E eu defendo muito eu venho passando a história do binário, né? A história do binário. Aí o binário é uma discussão. Não, é outra discussão. Aí outra discussão. Eu tô falando outra discussão, porque a gente tem outro entrevistado ali. Porque o assunto é importante. Mas só para concluir, Fábio, então assim, na hora que o prefeito, e aí eu peço meu amigo Edson e Jorge também, para que a gente possa falar a mesma linguagem, e aí chamar o prefeito para que ele possa dar uma passadinha lá e ver que é interessante aquilo ali. Porque o que é que essa infra diz? Não porque na planta baixa não tem entrada. E a gente não conseguiu a entrada da Alfredo Ferreira da Rocha, porque você lembra,
que não existia essa entrada. Verdade. Ele foi uma luta com proteger Luciano, aí vamos lá para trás, e foi Edson Cruz, que todo mundo junto. Isso mexe, bate a querer. Segunda-feira você arrocha o prefeito lá. Sim, senhor. Sobre isso, e quarta-feira o Rubens Falcão vai estar aqui. Aí a gente arrocha o secretário de infraestrutura para pedir isso aí. Realmente eu acho que é uma ideia bacana. Gonçalves, meu irmão, obrigado. Valeu. Viu, velho? Um abraço a todos vocês aí, viu? Jorjão, meu irmão, obrigado. Eu só me lembro. Jorjão, aquela festa com o Reginaldo Rossi foi no aniversário de Mangabeira. Foi aniversário de Mangabeira. Né? Zé Maranhão trouxe. Ele dançando com uma menina de forró molhado. Foi bom demais. Ei, meus irmãos, agora bom demais rever. Segunda-feira, viu? Eu tenho um momento triste. 6 horas da manhã, né, Jorge? 6 horas. Eu tenho um momento triste em Mangabeira. Em 98, eu assisti a final da Copa com o Jorge Neves. 3-0 a França meteu na gente. Eu não sei, acho que foi Edson aí que falou. Pra lembrar, sabe o que é comigo? Eu viajei no tempo agora com o Centro Margarida Maria Alves. Eu vinha do Castelo todo domingo para vir para o matinê do Margarida Maria Alves e voltava meu primeiro carro, um Uno Mille branco. Eu fui pro Fantástico de Mangabeira. Eita, bom demais. Bom demais. Agradecer a Jorge, a Edson, a Gonçalves. Trouxeram um bolo aqui pra gente comemorar o aniversário de Mangabeira. Nodo Valentina tá mandando um abraço pra vocês. Eu tenho que ir pro intervalo comercial, que o nosso entrevistado tá ali, o deputado Jutaí Menezes. Coxinha, vamos pro intervalo comercial. A gente volta já já. Bota a volta, então. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. João Pessoa vai receber o festival que vem conquistando todas as cidades por onde passa. Festival Piseiro João Pessoa, com João Gomes. Tarcísio do Acordeon. Vitor Fernandes. E Guinho e Lulinha. Quinta, 20 de abril, na Domus Hall. Vendas bilheteria da Domus Hall e online no Brasil Ticket. Informações, @Domus Hall. Vamos esquentar tudo e dançar muito piseiro. É agora, não perca! Vamos chegando pro Feirão Fim de Mês Armazém Paraíba. A fritadeira grande é R$2,99. Sanduicheira é R$79. E o ventilador? Também é R$79. O fogão, o tanquinho ou a lavadora de pressão é só R$499 cada. E o Samsung A14 é apenas 10 de R$129,90. Sem juros! É o Feirão Fim de Mês Armazém Paraíba. Na loja, no Zap e no aplicativo. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Conhece a história do seu Antônio? Seu mercado é a vida dele e onde ele passa a maior parte do tempo cuidando do negócio e da família. Seu dia era tão corrido que não sobrava tempo pra nada. Então ele conheceu o Briggs Complete, uma solução que simplificou a gestão do dinheiro e o liberou para fazer o que mais gosta: atender clientes e gerar novos negócios. Seu dia deixou de ser cheio para ser completo. Se identificou?
Acesse br.brinks.com ou ligue 839 91 34 50 67 e mude também a sua história. O que tem valor, tem Brinks. Pop FM 89.3. Sabe onde você encontra os menores preços do mercado de peças de moto? Na Motorhome Valentina, próximo ao campo da Marquise. Óleo Lubrax R$24,99. Essas e outras promoções no Insta. @MotorhomePB. Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. Sabe por quê? Porque aqui você se diverte, faz suas compras e passeia com os amigos ou a família. Seja para um cineminha, um boliche, para levar as crianças no parque, almoço, jantar ou lanchinho. Aqui é o seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem, Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Em Mangabeira, você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 51 72. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h38. DJ Coxinha, deixa eu já pedir aqui mil perdões, desculpas aos nossos ouvintes que já se habituaram no F5 de mandar mensagens de áudio para o 8809-8989. Hoje a gente acabou extrapolando, né, Fábio? Demoramos muito na primeira meia hora do programa, colocamos a enquete tarde demais, enfim. Também tínhamos combinado conversar com os nossos colegas de Mangabeira, tínhamos já agendado uma entrevista com o deputado Jutaí Menezes, que chegou logo cedo aqui. Enfim, eu não vou ter condição de colocar a mensagem de áudio hoje. Vocês ficaram preocupados demais com o general? Você e Fábio Augusto? Não, Fábio que ficou meio desnorteado. Não, você estava reclamando porque eu mandei muito abraço. Mas vamos tocar o barco. Você levantou uma nova tese aí. A gente mandou muito abraço no início do programa. Enfim, infelizmente a gente não vai ter como colocar mensagem de áudio. Pedir desculpas a todo mundo que mandou mensagem aqui. Diogo, Marcelo Santos, Joe Camilo, Edivandro, Tarcísio Henrique, Roberto, Genivaldo, meu amigo Zé Gavião lá de Santa Luzia, Roberto Popó, Araújo de Valentina, Rafael Falcão, Jefferson, Manaílza, Tadeu Ramalho, Everaldo Júnior, Pedro, enfim, também ao meu amigo Nodo Valentina, todo mundo que mandou mensagem de áudio. Eu prometo que para a semana a gente conserta isso, viu, Jô? Para a semana a gente conserta. Os 10 ouvintes que participaram da enquete, que vão concorrer ao sorteio do par de ingresso para o Festival do Piseiro, no término do programa, após a entrevista com o deputado Jutaí Menezes, a gente vai fazer o sorteio. Os 10 vão participar do sorteio par de ingresso. Amanhã o meu querido Luciano Coxinha, às 20 horas, no podcast dele no YouTube, De Frente com Coxinha, vai entrevistar ele é vereador, né, Coxinha? Vereador Luciano do Impacto Som. Ele que é da cidade de Bahia. Aqui e acolá eu escuto alguém falar que ele pode ser candidato a prefeito de Bahia. Sei que ele é empresário, é vereador. Luciano do Impacto Som vai ser o entrevistado amanhã de Luciano Coxinha
no podcast De Frente com Coxinha, às 20 horas, imperdível. No YouTube, 3h40, Pepa Torres. Você, como sempre, faz as honras da casa. Mais uma vez, a gente recebendo o deputado estadual Jutaí Menezes. Deputado, muito boa tarde. Prazer tê-lo conosco aqui no F5, Rádio Pop FM. Legislatura nova, republicanos, a maior bancada da Casa Epitácio Pessoa. 8 deputados, não é isso? 8 deputados estaduais. Fez 3 federais, não foi isso, Fabão? 3 federais. Partido, hoje, ao lado do PSB, são os maiores partidos do estado da Paraíba, os partidos mais fortes do nosso estado. Essa semana, o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, lembrou o nome do governador João Azevedo para o Senado em 26. Republicano já anunciou apoio a Cícero Lucena. Vai começar logo com confusão, Pepe? Meu irmão, calma. Tu vai começar logo com confusão, homem? Não, calma. Essa é de leve. Aonde vai esse republicanos, deputado, que o senhor faz parte? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Petrônio, já cumprimentando também nosso amigo Fábio Augusto, os Fábios, né? Isso. E os ouvintes, a todos nosso querido Coxinha, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, a Inácio Machado está aqui comigo, a Cir também, da nossa assessoria de gabinete. E um abraço também para Guto, que está ouvindo você, seu fã, né, que está acompanhando, Guto Clerô. Olha, o partido, de fato, teve uma movimentação essa semana na filiação de alguns prefeitos no PSB, e o presidente Adriano já se antecipando, não é? Ainda não houve essa discussão dentro do partido, como que se formará essa chapa para 2026. Ainda tem 24 no meio disso ainda tudo, tem 24, né? Aí você ainda vai ter 25 ainda também para alguma coisa, mas a eleição no dia 20, ano de 25, né? E ainda não houve essa discussão. Nós também temos dentro do partido quadros que pode ser candidato ao Senado da República. É evidente que são 2 nomes para o Senado. Nós temos o deputado Hugo Mota, que tem tudo para ser majoritário, seja para o governo do Estado, seja para o Senado. É um grande nome, um grande quadro, não do partido, mas um quadro da Paraíba e a nível nacional. O Hugo é uma pessoa muito respeitada em Brasília e ouvido também pelo presidente Arthur Lira. Então, nós temos que discutir isso, amadurecer muito bem, e aí, para isso, nós precisamos crescer e avançar. E onde o partido quer chegar? Ele quer chegar longe. Ele quer chegar como protagonista nas eleições de 2026. É isso que nós queremos, é isso que nós pretendemos fazer. Fábio Augusto, perguntas para o deputado Jutaí Menezes. Se a gente já começou com essa questão sobre candidaturas, eu pergunto, os republicanos até semana passada era o maior partido da Paraíba aqui, com várias filiações. Depois o PSB agora se tornou o maior partido, mas mesmo assim a força política que os republicanos têm, tanto na bancada federal como na bancada estadual, o PIB eleitoral é muito alto, muito alto. E aí a gente se pergunta como é que os republicanos vai se portar já para as eleições de 2024. É uma eleição importante, fortalece ainda mais o partido, principalmente no quesito quando se diz lançar candidaturas. Como é que o partido, e quando é que o partido vai começar a discutir as eleições de 2024? Deixa eu só afinar um pouquinho essa pergunta, deputado, me permita. João Pessoa, o republicano já anunciou que está com Cícero. E a outra cidade grande do estado? Não arrumamos confusão, não. Olha, João Pessoa, eu já me pronunciei a esse respeito. É contrário nessa antecipação. Sou contrário a essa antecipação, a candidatura do prefeito Cícero. Campina Grande ainda não foi discutido em Campina Grande. Tivemos uma reunião mês passado, né? Esse mês mesmo, início desse mês, justamente para fazer esse mapa. Primeira discussão dentro do partido quais os deputados que irão lançar candidatos pelo partido nos municípios, não é? Esse é um ponto. Se houver divergência, então conciliar dentro do partido para que possamos marchar juntos aonde for possível, filiar o maior número de candidatos a prefeitos. Esse é um ponto. Se no município
Eu sou majoritário, mas o meu candidato lá não é para reeleição. Ele não vai para reeleição. Ou não tem ninguém para substituí-lo dentro do Republicano, então ele está aberto para o segundo candidato, o segundo deputado mais votado, lançar o candidato majoritário. Então, não terá essa coisa assim, não, eu sou aliado de Fábio Augusto e ele não tem candidato à reeleição, lá o candidato vai ser do PSB, então vai ter que apoiar o PSB. Não, o partido terá candidatura própria. Esse é o pensamento dentro do partido. João Pessoa, Campina Grande, ainda não temos nomes, aí sim, aí já está conciliado, já está pacificada essa situação em João Pessoa. Mas Campina Grande nós ainda não discutimos nomes. Será o candidato do governo? Não será o candidato do governo, será o candidato do Republicano. É isso que nós estamos lutando, porque o partido precisa crescer, o partido precisa avançar. E aí, essa movimentação do PSB, que eu acho que, de certa forma, faz parte do jogo político, é verdade, desleal, mas faz parte do jogo político, mas muitos desses prefeitos não vêm para a reeleição mais. Muitos do que foram para o PSB não é candidato mais à reeleição. O senhor está insatisfeito na base do governo. O senhor chamou o governo aí de desleal. Mas eu não disse o governo, mas o presidente do partido, sim. Porque aí vamos diferenciar, que é difícil a gente diferenciar governo e partido. O partido, o governo usa a sua máquina para atrair prefeito. Está errado? Não, é aliado seu, votou com você. Olha, vem para cá, fica aqui do meu lado, do meu partido, não é? Mas tirou algum republicano, deputado? Você tinha prefeito aqui de Mamanguape, que era do Republicanos, já votou em Hugo Mota por duas vezes. Ela era do Cidadania, mas veio para o Republicano. A filha, que é a deputada Daniela, que disse que permanece no Republicano. E ela não pode nem sair, não é? A não ser que o partido dê a liberação para ela sair. Carta livre, né? Mas ela não pode sair por conta da fidelidade partidária. Mas a prefeita, ela tinha vindo para o Republicanos. Era do Cidadania, salvo engano, realmente. Acho que foi eleita pela Cidadania, se não me engano. E veio, aí acompanhou o governador. Ela votou com Hugo Motas, né? Isso. Mas outros municípios nós tivemos prefeitos que foram convocados, foram chamados, inclusive toda a imprensa acompanhou em Brasília aquela movimentação que houve lá em Brasília, o assessor do governador chamando filiados do partido, prefeito do partido para ir para o PSB. Eu acho isso uma deslealdade e acho que o partido tem que se movimentar, sim. O deputado Hugo Mota precisa expressar publicamente também, até para que nós, filiados e aliados dele, possamos nos manifestar, saber quando me manifestar contrário ou favorável. E aí o partido não vai concordar com esse tipo de ação de pessoas tentando cooptar prefeitos do Republicano. Deputado, eu li algumas declarações atribuídas ao senhor. Me perdoe, eu não me lembro onde foi. A gente consome tanta informação, mas o senhor elencava alguns motivos por não, vamos dizer assim, avalizar esse apoio antecipado dos Republicanos à gestão do prefeito Cícero Lucena. Primeiro eu pergunto, o senhor realmente, por que o senhor acha que está equivocado o partido anunciar de forma antecipada o apoio à reeleição de Cícero Lucena? E se o senhor enxerga que os Republicanos teria ou tem quadros para disputar a prefeitura de João Pessoa? Eu vou seguir o seu raciocínio, mas vou pegar de trás para frente. Pois não. Tá? Quadros, o que eu disse o partido já definiu, vai ficar com o prefeito Cícero Lucena. Certo. Hoje é o que eu disse, nós não temos ainda um nome, tanto João Pessoa como Campina Grande, certo, para lançar a prefeito. Mas pode surgir esse nome ou não pode? Pode. A política é muito dinâmica. O senhor se colocaria seu nome à disposição do partido? Eu tenho outro projeto. Fato de João Pessoa. Eu tenho o nosso projeto, eu tenho muito pé no chão. Eu faço política com pé no chão, com racionalidade. Não é? Quatro mandatos ou 3, deputado? Eu estou indo para o quarto mandato. Com muita racionalidade. Então, eu faço política de grupo. Quando um cresce, todo mundo cresce. Certo. Eu lançar o meu nome para dizer, não, eu vou lançar o meu nome para lá na frente eu ficar barganhando uma vice ou algum espaço de governo. Essa não é a minha política. A minha política eu era com o Luciano Cartacho, defendi o governo de Luciano, e quando ele deixou de colocar na mesa
a discussão, quem seria o seu sucessor, eu digo, amigo, então essa não é a política que a gente venha construindo. Quando o Luciano colocou o nome dele na primeira eleição dele e que ele tinha 3%, a gente foi, primeiro foi o PP, segundo o PSC, o terceiro Republicanos. Nós fomos para a rua com ele, acreditando naquele projeto que todos poderiam crescer juntos. A mesma coisa com Cícero. Cícero estava fora da política. 2 eleições ele perdeu. Uma ele foi para o segundo turno, na segunda ele nem para o segundo turno foi. Né? Ele perdeu o segundo turno para Cartacho, foi? Perdeu primeiro para Cartacho. A primeira eleição ele perdeu, não foi para o segundo turno. Quem foi... Não. Foi ele. Ele foi para o segundo turno, na primeira. Na outra eleição, ele não foi com Cartacho também. Não, eu acho que ele não disputou, não. Eu sei que Cartacho ganhou a segunda no primeiro turno, não teve nem segundo turno. Em 2016. Foi Cida, né? Foi 12 e 16. Foi 12 só, 12. Bom, enfim. E a mesma coisa está acontecendo com o prefeito. O partido, os republicanos, nós tivemos um problema sério dentro do partido no município, porque queria que se ficasse com o Luciano naquele momento, e eu disse, olha, eu já estava sem mandato, tinha perdido a eleição por 1.200 votos, perdi a eleição, e é rei sem coroa, né? Você já perde logo, mas mesmo assim me ouviram. Eu falei, coloquei a minha opinião. Eu digo, vamos acreditar em Cícero, que ele chega com a proposta, tem experiência, foi prefeito, pode fazer muito por João Pessoa. Infelizmente, pelo que nós ouvíamos, porque nós acompanhávamos, ele, Laura Emília, vice-governador, ele senador da República, e queria fazer uma administração revolucionária. Eu não estou vendo essa. Essa foi a minha colocação. Prejudicou, não? A pandemia não prejudica? Não prejudicou? Foi justamente a Não, mas a pandemia, Cícero já chegou no final da pandemia. Não é? Cícero já chegou com um apoio maciço do governo do Estado. O Luciano não tinha o governo do Estado. Mas pegou um ano forte de pandemia, né, Cícero? 21. Pegou 21, o início de 2021. Foi. Agora, os prefeitos que foram... que pegaram o início da pandemia, que não tinha nada, recurso houve e muito para os municípios. Não é? Muito. Cícero, então, logo de início, já pega o governo do Estado apoiando ele. Problemas você vai encontrar em qualquer local, mas o grande gestor, ele se manifesta, ele aparece na dificuldade. Sim, verdade. Na facilidade, não. É na dificuldade. E qual é a minha grande... Você diz assim, mas por que você está fazendo queixa de Cícero? Porque governo se faz com aliados. Certo. O partido, o maior partido, você já tinha o deputado Hugo Mota dentro do partido. O partido, em vez de avançar junto à gestão, o partido diminuiu na prefeitura de João Pessoa. Perdeu espaço. O partido tinha uma secretaria que ajudava dentro do governo. Você está dizendo, então quer dizer que a sua reclamação porque você perdeu o secretário? Não, porque ele está dando agora e eu sou contra. Ele está abrindo... Vai desmembrar, deputado? Ele vai desmembrar uma secretaria, dúvida, o que diz, eu não sei, eu não conheço o organograma, não sei o que. Se você me perguntar o espaço que vai ter, essa discussão não houve por mim também. Eu não acompanho, é uma questão de partido. Então, como eu sou contra, também para que eu vou participar? Para que vão me convidar? Que espaço é esse que o partido vai ter? O que é que ele vai colaborar junto em João Pessoa? Para dar um espaço, para pagar um salário de secretário para um aliado nosso? Eu acho que não é isso, não. O partido é muito maior. E tem vereador, não é republicano? Nós temos 2 vereadores. Marmute, que veio para o partido, e o bispo, o bispo José Luiz, dentro do partido. Aí, os espaços ocupados dentro do partido, você diz assim, mas se o prefeito abrir espaço para você, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Continuarei fazendo a mesma coisa. Porque eu faço política, repito, eu faço a política muito pragmática. Se não for para contribuir, para colocar uma pessoa lá, para não poder colaborar, estou fora. Com o Cartacho, eu vou dar um exemplo de Cartacho, nós tínhamos a Secretaria de Esporte. Reclamávamos e muito que a Secretaria de Esporte era esvaziada, os gramados estavam deteriorados, o ginásio deteriorado. Não tinha recurso. Não tinha. Para você pintar
marcar uma grama. Inácio está aqui, ele era secretário executivo, tinha que correr nas outras secretarias para pegar um cal para pintar uma grama. Eu lembro que o orçamento era R$10.000. Absurdo, né? Você é da área de esporte, você sabe muito bem. Acompanhei de perto. Então, a crítica era feita. Eu, como aliado dele, e a secretaria conosco, mas a crítica era feita e é isso que a gente tem que ser feito. O desprendimento existe. Se o prefeito chegar, tiver realmente querer a participação do republicano, então vamos respeitar o partido. Pegar uma secretaria, desmembrar essa secretaria para ser um zelador, não acho que isso é respeito para o partido. O presidente Adriano Galdino, embora o presidente da Assembleia Adriano Galdino, naquela reunião que ninguém entendeu, né, em pleno domingo, a não sei quanto tempo das eleições, o partido chama a imprensa e anuncia apoio a Cícero, ninguém tem, o próprio deputado Adriano Galdino... fazer no mínimo como fez o PSB essa semana. Fazer um grande evento, né? Mas o próprio deputado Adriano Galdino, ele se retirou antes da conclusão da reunião, embora disse que acataria o que o partido organizasse. Em relação ao governo do Estado, o senhor também faz essa mesma crítica. O republicano é muito grande, são 8 deputados estaduais, 3 deputados federais. No governo do Estado, o republicano também está com poucos espaços, na sua visão? Pode falar, não. Me cutucando, né? É para não cutucar aqui, é para arrumar um monte de manchete. Estão me cutucando, né? Outro... A prefeitura eu considero zero. A Secretaria da Educação é do republicano? Eu vou chegar... A prefeitura é zero. Eu acho que a consideração que o prefeito tem, a articulação política que está sendo feita do prefeito para com o republicano, zero. Tá? Não vou dar nota 0, que é muito feio, mas nota 1. Certo. O governo do Estado... Quer dar uma nota logo ou quer primeiro comentar? Eu vou fazer o comentário e vou dar a nota depois. Já começou pela divisão da Secretaria de Educação. Você pega a Secretaria de Educação, aí você tira lá, você pega o boi, desossa o boi, e você deixa só a pele, só um fiapinho de carne, como é que você vai gerir? Nós estamos aí em uma crise da segurança, não digo de segurança pública, mas segurança dentro das escolas, essa coisa de medo. E o que é que a Secretaria de Educação hoje pode fazer? Você tira os quadros que tem, que vai aprimorar a educação, os professores, bota na ciência e tecnologia. Você pega... as licitações que tem para compra de equipamentos, tudo, você bota em ciência e tecnologia. Você deixa o problema com o secretário de Educação e o outro fica só administrando. Então, eu acho que não houve respeito. Então, aí, a nota é 3. Porque o governador disse que ia dar Secretaria de Educação. Tá insatisfeito mesmo com o povo. Tá afiado. Tá afiado. Né? Porque... Mas tem outro espaço, republicanos? Valéria é secretária de quê? Valéria. Que é vereadora de Campina Grande. Ela é a secretária executiva do Economia Solidária. Ela era secretária de Articulação Política, que era ocupada pelo deputado Murilo Galdino. Murilo. O partido continuou com a secretaria, que era de Adriano, aí disse, olha, agora Roberto, né? É do partido, é de Márcio Roberto. Valéria está lá na Secretaria Executiva de Economia Solidária. Você tem... A esposa de Wilson Santiago. Que já era secretária, continuou secretária lá em Brasília. Gabinete institucional lá em Brasília, né? Me diga onde é que não foi. Não tem alguém ligado ao deputado Adriano Galdino na IMEC, não? IMEC algum... Eu não sei. Não tem? Aí já são... sabe de tudo. Aí já são... Eu tenho que perguntar, Iná sabe de tudo aí. Aí passa o microfone para eu tô achando é que estão desprestigiando o deputado. Desprestigiando o partido. Me diga onde foi que o partido avançou? Porque se você já tinha o Wilson Filho, o Wilson Santiago e Filho dentro da secretaria... Vou lhe dizer outro cargo aqui. O cargo de Radomésio. Radomésio é ligado, ele é secretário executivo do Porto. SEMAN. Tá na SEMAN. Tá na... Secretaria do Meio Ambiente, né? A Secretaria do Meio Ambiente. É SEMAN. Tem o vice-presidente das DOCAS, que é ligado a Hugo Mota, que era a Secretaria Executiva da Pesca. É aquele menino, rapaz, meu amigo, Fred, que é lá de... Como é o nome da cidade de Fred?
De Boa Ventura. Mas são espaços que o partido já ocupava. Entendi. O que eu estou colocando é... Espaços novos, né, deputado? Espaços novos o partido não tem. Pegou a educação, que é... E todo dividiu. mundo quer educação, mas o senhor está querendo dizer que o filé ficou com a ciência e tecnologia e deixou o osso na educação. Deixou o osso lá na educação. E os problemas? Mas, deputado, é o maior orçamento do estado da Paraíba, é a educação. Foi. Depois Hoje não é mais. Hoje já não é mais. É porque dividiu, Pedro. Dividiu. Uma parte com a educação e outra parte com a ciência e tecnologia. Sim, irmão, mas Você pegou 60% da educação, colocou em ciência e tecnologia. Aí deixou o quê? Deixou reforma de prédios de escola para fazer, construção, e sem recurso. Construção não, porque é novas licitações, mas as reformas estão lá tudo na educação. Toda engessada, você não pode avançar em absolutamente nada. Se você pega um orçamento de 17 bilhões, em números redondos, você tira 25% desses 17 bi, dá quanto? Sim, doutor, mas tinha 17. Dá né? quase... O deputado está dizendo que tinha 17. Não, 17 não. Então você tá É 25%, né, para a educação? No mínimo, não é isso? Então, se você pega 25% de 17, dá o quê? Dá 2,5, vai dar quase 5 bilhões. Se você pega os 5 bilhões, fica com 40%. Mas aí é que está. Essa conta que você está fazendo, eu concordo com ela em tese. Mas pense um pouco. Ciência e tecnologia não vai entrar no custo de educação? Sim. Não vai estar. Quem está gerindo não é a educação. Eles estão vão compartilhar o orçamento. Equipamentos, quem que vai comprar material de informática para as escolas? Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Entrou no orçamento, mas quem... Aí o secretário de educação vai ter que ligar para o secretário de ciência e tecnologia: olha, eu preciso de computadores na escola A, B, C e D. Eu preciso de equipamentos de câmeras de monitoramento. Vai pedir lá em ciência e tecnologia. O orçamento está lá no outro. E com o secretário, os maiores problemas. O secretário é do Republicanos. O secretário é indicação do deputado Hugo Mota do Republicanos. Que é lá do Ceará, professor, lá do Ceará. Uma pessoa, das conversas que você tem com ele, muito preparada. Bem intencionada, né? Muito bem intencionada, uma pessoa muito educada, acessível, porque isso precisa também você ter dentro de um secretário acessível. Então, eu acho que o nome está bom. Agora, diante de todo esse cenário que o senhor trouxe aqui, o Republicano não fala nada, não diz nada, não tem reunião, não pressiona o governo para ter mais espaço? Tá eu aqui pressionando, uma andorinha aqui. Uma voz solitária. Eu ouvi uma história o seguinte, que o Republicanos, a gente está em 2023, que dificilmente o Republicano não será oposição em 2026. E a conta era simples. Candidato a governador da oposição, Bruno Cunha Lima, um candidato a senador, Hugo Mota, e o outro candidato a senador, Veneziano Vital do Rego. E que o governador João Azevedo, eu estou falando conversas de bastidores, projeções, o governador João Azevedo, que deve ser candidato ao Senado, Mas o próprio Adriano lançou, essa chamada. O partido também acaba muda, Petrônio, daqui para lá. Só basta aparecer a janela partidária. Surgiu a janela. Mas eu não sei se o caminho é totalmente esse. Vamos focar um pouco no mandato. Eu acho que não. Eu vou só fazer um comentáriozinho aí também. Porque eu vi só comprovando que o republicano, o senhor disse que não, mas as informações que a gente tem é que o republicano vai de Bruno Cunha Lima em Campina Grande e não abre mão. Informação que chega pra então gente. Já, se o republicano já vai nesse caminho, é o nome que eu sempre... Eu tenho amizade com Bruno Cunha Lima, então uma campanha para Bruno se seguir nesse aspecto aí, eu já não vou divergir do partido, porque iria divergir do partido se o nome não fosse o nome também que eu entendo que seria bom. Mudar de ideia? O senhor chegou-se até a anunciar um evento de Pedro, que o senhor ia anunciar apoio ao segundo turno a Pedro.
O que foi que ele fez mudar de ideia ali? Foi a decisão de seguir o caminho, a maioria do partido? E outra coisa, eu queria a gente quer sair de política, eu queria colocar um gostinho nessa história. E onde fica o presidente Adriano Galdino? Para mim, ao lado de Hugo, as maiores estrelas do partido. É aquela... Adriano, eu também já escutei a história que Adriano é candidato a governador, e aí? Mas é aquela tese também que Adriano deseja uma cadeira lá no Tribunal de Contas. Também tem isso. Tem muito buchiche também, sabe? Eu acho que aí para Adriano pensar em ter essa cadeira do governo, ele tem que então desistir do TCE. Né? O que me levou foi justamente isso. Eu já vinha conversando com o deputado Hugo Mota, que não iria acompanhar o governador João Azevedo, e que estaria com Pedro no segundo turno, se Pedro fosse para o segundo turno. Uma noite antes, ele já vinha conversando comigo, ele visitou a minha casa. Eu digo, olha, em nome do partido, não faça isso, não. Eu digo, pô, mas você me coloca agora numa saia justa que já está marcado para fazer o anúncio. O Hugo foi na sua casa? O Hugo foi na minha casa. E me pediu que eu não fizesse. Então, se você não apoiar, então não faça anúncio. Nem para um lado, nem para o outro, fique neutro, continue neutro. Quer dizer, o presidente do meu partido, sim. Eu fui presidente, fui fundador desse partido. Tenho uma ligação muito forte com o presidente nacional do meu partido, então eu não iria desrespeitá-lo. Eu levei em consideração e considero. Eu aprendi na minha vida também a hierarquia. Ele não é meu chefe, mas, de certa forma, eu respeito como presidente do meu partido. E somos aliados também. Eu ponderei muito. Eu digo, olha, eu não posso voltar atrás também. Mas faça. De manhã eu lhe digo. Quando ele saiu, eu liguei e disse, olha, mandei uma mensagem, não, tá bom, não vou fazer não. Já vou ligar agora. Desfazer lá. E desfiz, liguei para Cássio, na mesma hora. Muito ressentido, né? Porque eu tenho uma relação com o Cássio, aprendi a respeitá-lo, questão política à parte. Nunca tive no governo de Cássio também. Aliás, nem na Paraíba eu estava no governo do Cássio, então ninguém pode dizer assim, Cássio lhe deu alguma coisa. Não. Mas tinha um respeito. A questão que eu falei aqui, o secretário de acessibilidade. Sempre que eu precisei de uma audiência para tratar de algum assunto, algum problema, não pessoal, mas coletivo, ele estava sempre pronto, de portas abertas para receber. E eu atendi o deputado Hugo Mota, o presidente do meu partido. Agora, o que eu quero também, dentro do partido, é isso, é ser ouvido. Eu não quero mais nada. Se chegar com um prato feito, como eu cheguei lá, na casa do deputado Hugo, e disse, olha, o partido vai acompanhar o governador João Azevedo, então não me chame para dizer o que já está feito. Ligue para mim e diga que já resolveu, está decidido. A decisão é essa. Você está insatisfeito dentro do partido hoje? Não, de forma alguma. Fábio, pelo que eu estou entendendo aí, eu acho que a relação dele com o Hugo não está muito boa não, deputado. Excelente. Porque é uma relação franca. A divergência não me faz dizer que eu tenho uma relação ruim com o Hugo, não. Não, de forma alguma. Divergir é mais do que natural. Não. Mas o senhor não é prestigiado. Como que não? Se ele me ouve, eu me ouve só e ele ouvir, diz, não. Só ouvir? Ouvir, mas aí é que está. Depois dessas conversas. Um gesto, uma cena, depois dessas conversas que nós tivemos, aí antes ele, Juta, eu estou pensando em fazer isso, eu quero que você entenda. Né? A decisão, eu vou que tomar essa decisão que eu já tomei, eu estou lhe informando, porque o partido precisa avançar aqui, ali e acolá. Pronto. Não tem mais o que eu discutir, eu discordo, eu não concordo. Agora, naquilo em que eu não tenho ciência, eu expresso mesmo. Se eu estivesse agora repórter da Rádio Pop lá na Assembleia e o apresentador do programa me dissesse, escala aí as bancadas de oposição e de situação na Assembleia, eu poderia escalar o deputado Jutaí aonde? Na bancada de oposição, na bancada de situação ou na bancada independente? Olha, pela minha fala, eu estou mais de independente. Eu estou né? sentindo. Ou mais para a esquerda do que para a direita. Eu acho que o senhor está mais para a oposição. Não, mas todas as matérias do governo, inclusive, eu sigo lá não só a liderança do Blocão, que é do deputado Wilson Filho, que é do Republicanos, não é? Mas o presidente Adriano tem um trabalho muito forte nessa articulação também e eu sempre sigo. Agora, tem coisas que eu já falei para o presidente, já falei para o Wilson.
o líder do blocão e o líder do governo. Não me peça, por exemplo, para eu votar uma matéria como agora, que eu acho que é injusta, que o governo colocou lá para dar o piso salarial do professor, aí coloca o aumento para o policial penal, policial civil e escrivão, que não está o aumento. Está lá a incorporação das bolsas e que o governo disse, além da incorporação, vai ter o aumento. Aí vai ter a discussão. A discussão acontecerá. Mas não sou oposição, inclusive estou hoje pela bancada do governo, fui escolhido como presidente da comissão de orçamento. Já veremos começar as plenárias no próximo mês. Então, não sou desleal também disso. Eu estou na bancada do governo, agora quero também respeito. É isso que eu cobro. É a segunda comissão mais importante da casa, né? Você vai tem apreciar a LDO agora, né? Já vai começar, chegou, né? Já chegou, daqui a 15 dias, dia 2 a gente já está publicando, já a abertura dos prazos de emendas. Eu diria, se eu tivesse com meu amigo, se eu fosse Fernando Caldeira, dizer, ô Guerra, tem um olhar melhor para o deputado Jutaí Menezes, né? Fernando Caldeira diria isso. Ô Guerra, olhe melhor para o deputado. Deputado, a gente vai ter que marcar novamente para o senhor vir aqui para a gente falar sobre o seu mandato. Porque a gente já extrapolou aqui, já são 14 horas e 11 minutos. Demais. O senhor vai nos auxiliar aqui fazer o sorteio a melhor entrevista de Jutaí nesse programa. Agora eu vou relembrar aqui o que eu falei da outra vez, que eles disseram que o republicano ia perder uma cadeira. Você lembra? Lembro. Foi, eu não lembro de fato. Foi. O republicano tá aí, firme e forte. Tem quantos prefeitos, deputado? Nós tínhamos 19 prefeitos, né? Agora, aí foi para 22, agora eu já não sei mais quantos temos. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. A Grande João Pessoa, republicano, pensa em lançar candidatura própria em alguma dessas cidades? Santa Rita, Bahia. Santa Rita tem nome já? Santa Rita e Bahia. Tem nome? Nós estamos analisando o nome. Em Santa Rita já tem o Pedrito, que tem interesse de vir para o partido. Eu escutei ele dizendo que estaria para ir para o republicano. Foi o prefeito do Espírito Santo. Ele é muito ligado a Murilo, se eu não me engano. Né? Isso, E eu sou um grande incentivador que ele venha ser candidato pelo partido lá. Ele está onde hoje? Ele está no União Brasil. Mas eu escutei uma entrevista dele, ele disse que não fica no União Brasil. Escutei uma entrevista dele. Como eu não sou túmulo para guardar segredo também, não me pediram. Aí eu ouvi falar, aí já foi uma conversa, parece que Kiko de Bahia. De Bahia. Está interessado também em vir para o partido. Que era do PP. Do supermercado, né? Supermercado, né? Do que preço, né? Que preço. É um nome forte. Nome forte. Disputou. Aí Cabedelo não, né? Cabedelo não. O senhor particularmente tem alguma preferência, né, Cabedelo? Valber Virgulino, o candidato do prefeito, Ricardo Barbosa. Em João Pessoa? Não, lá ainda não. Ainda a gente vai amadurecer lá o nome lá em Cabedelo. Cabedelo, né? Tá certo. Deputado Jutaí, obrigado. Daqui a pouco... Quer que ele responda logo agora? Diga aí o número de 1 a 10 aí. 1 a 10. Eu vou falar 10. 10. Guarda aí o número 10 aí. Só não pode ser o professor Isaac, viu? Porque Isaac disse que ia dar a você e você não pode. 10 já foi o Isaac último, não é 10. 10 foi a última participação. Deputado Jutaí, obrigado. Então vai ter que dizer outro número. Então vamos falar do 9, que é do lado ali. Vou explicar por que Isaac. Isaac disse que se eu ganhar o par de ingresso, eu passo para a Juliana. Como Juliana é integrante do programa, não pode ganhar. A gente decidiu naquele momento. Naquele momento, a maioria venceu. Isso é perseguição a você, viu, Ju? A maioria venceu. Isso é perseguição a você. Vai ser o número 9. Vai ser o número 9. Deputado, obrigado mesmo. Irmão. A gente vai ter que trazer novamente aqui para a gente focar mais no seu mandato. Vamos sim. Isso era uma honra para mim. Obrigado, deputado Jutaí. O deputado deu 1 na relação com a prefeitura, 3 governo do estado. A entrevista aqui eu dou 10. E a minha relação com o Hugo é 10, tá? Olha aí. Tá vendo, né, Fábio Augusto? Ouviu? Eu vi. Queira arrumar intriga, não. 14, palavra final é que fica, seu Fábio Augusto. Estou esperando desde ontem você falar sobre a pesquisa Genial Quest, né? Tem a pesquisa Genial Quest. Saiu desde ontem, né? Diga Avaliando o governo federal. E acho que você não viu, não. Depois você pesquise. Diga aí, segunda-feira você vai. Tá caindo cada vez mais, viu? A popularidade do homem.
Só isso? Só. Petrônio Torres, a palavra final que fica. Eita, rapaz, Paulo Maluf, eu ia dizer isso ontem, esqueci, mas acho tão bacana assim quando esses caras devolvem dinheiro, sabe? De livre, espontânea pressão, 150 milhões, né? Os caras devolvem dinheiro como se devolve, né? 150 milhões. Somente, né? Mas não foi ele não, foi o cara da BTG, foi uma Não, foi Paulo Maluf, deixa de onda. Ele disse que rouba, mas faz. O homem quando diz que rouba, mas faz, 150 foi até pouco, saiu barato ainda. Ju, a palavra final que fica e diga logo o nome do vencedor aí. Olha só, só lembrando que a ordem aqui dos números não foi pela ordem das ligações, mas de votação. A gente estava organizando primeiro o sim, depois o não. Então o número 9 foi Gerson de Tibiri. Vai sair de Tibiri para Domus Hall, dançar muito piseiro, viu? Faça o seguinte, Gerson. Como é que Gerson tem que fazer? Vai ter que mandar agora uma mensagem para o 88098989. Vou repetir, viu, Gerson? 8809-8989. Vai levar Fala a namorada, comigo gente. lá que eu vou explicar bem direitinho como é que você vai fazer pra vir pegar os ingressos. Agora só pode vir pegar até às 6 horas de hoje, viu? Cê não. A palavra mais tarde, final que mais fica, tarde. Ju. Um cheiro amanhã, feriado, sextou hoje, né? Você vai pra Domus ou vai pra PH? Hoje é quintou. Eu ia pra Doma, mas acabaram de vetar meus ingressos, vou pra Vai PH. pra Resort. besteira, gente. Vou pra PH. Pois Bota tá, a minha roupa. gente. Bom Prepara a roupa. feriado, fiquem em Daqui a não paz. parece com Juliette. Eu sou irmã de Juliette, sou irmã de Juliette. A nossa Ninguém Juliette, acredita. né? A nossa Ninguém Juliette. acredita. Só Queria tem pelo conta- menos 10%, né? Do É. Bom feriado, meu povo. Até segunda. Valeu, Ju. Fábio Augusto, pra você essa informação. O nome da empresa é Shein, é? O Shein aí. Pai, tu Essa gosta. empresa aí, Shein, plataforma que vende produtos importados por meio de internet, se comprometeu com o ministro Fernando Haddad a investir diretamente em fábricas no Brasil. Muito Serão bom. criados 100 mil empregos dessa empresa chinesa, Bacana. a Shein, que vai abrir... Shein? Shein ou Shein? Aí. Essa bexiga aí. Vai abrir 100 mil novos empregos aqui e vai passar a vender diretamente no Brasil os seus produtos. Acho que é uma boa notícia, emprego sempre é bom. Vamos aguardar se realmente vai ser ou não, né? É verdade. 14 horas e 17 minutos. Não desliga o seu rádio, não troca de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo. 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H. E amanhã, com feriado e tudo, às 6 da matina, o trio Parada Dura estará aqui. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comanda o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba. A gente só volta segunda. Tchau. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Rádio Pop.